Som. Uma boa tarde a todos. Gostaria de convidar algumas pessoas principais para fazer parte aqui da nossa mesa. Meu vice está aqui do meu lado, Charles, vereador, faz parte da comissão de turismo também dessa casa. Representando a Turizanga, eu gostaria de chamar meu amigo Wagner para fazer parte aqui da mesa. Gostaria de chamar o Wagner. Fagner, né? Isso aí, Fagner. É Marcele Melo ou Mary Melo? Mary, pode fazer parte aqui também. Gostaria de chamar o Antônio Carlos também para fazer parte da mesa. O outro apresentado, outros dois. César, faz parte aqui da mesa também com a gente, por favor, para a gente fazer essa discussão, esse debate aqui. E o Nelson da Ilha Grande, representando aqui a Ilha Grande também. Pode sentar aqui. Pode dividir, quiser dividir, sentar de um lado do outro, não tem nenhum problema. É bom sentar só que esteja mais perto dos microfones, tá bom? A cadeira só tem vida própria. Novamente, uma boa tarde a todos. Dou abertura à reunião de comissão de turismo da Câmara Municipal de Angra dos Reis. A única coisa que eu peço a vocês aqui é a Casa do Povo. Vocês aqui estão representando o povo. Que não use nenhuma palavra de baixo escalão, nenhuma palavra desordenada, nenhuma palavra que venha ofender alguém. Toda a nossa reunião será gravada, vai gerar uma ata pela YouTube. Diretamente agora já está sendo gravado pelo YouTube. Então eu peço a vocês só que respeitem a Casa da Legislativa. Está aqui o vice-presidente Charles, vereador também dessa casa, e o membro Edinho, que ainda não chegou, mas deve estar chegando. Algumas outras pessoas que for chegando, a gente vai agregando aqui, vocês vão vendo a dimensão da importância de fazer parte da mesa ou não. Vereador, essa reunião foi solicitada pelos proprietários de lanchas e embarcações da Vila do Abraão, solicitando para organizar principalmente o local de embarque e desembarque. Aqui também vamos falar alguma coisa sobre a nova lei do ordenamento náutico, que eu já vou deixar algumas notícias para vocês de primeira mão, que fiquem constando, e alguns debates que estão sendo feitos. O que vocês tiverem de dúvida, nós estamos aqui para estar respondendo. Nós temos uma cadeira no Conselho Municipal de Turismo, e eu e Charles participamos de algumas partes da nova lei de ordenamento náutico, que vai ser votada aqui nessa casa, que até o final do mês a mensagem do prefeito chega aqui. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, o que a gente puder estar fazendo para estar tirando essa dúvida e também fazer uma pauta aqui para estar sendo discutida, pode estar sendo levado para casa, tá bom? Uma boa tarde a todos. Eu passo a palavra para o meu vice-presidente, Charles. Boa tarde, vereador Dudu. Boa tarde a todos os presentes. Nelson, a gente está sempre debatendo lá no grupo, e eu vou utilizar aqui uma coisa que o Nelson sempre coloca lá. Eu acho que a gente ficar discutindo o passado, procurando culpados pelo que aconteceu ou que não aconteceu, a gente não vai chegar provavelmente em lugar nenhum, porque não adianta você ficar apontando o dedo, etc. e tal. Agora, daqui para frente, Nelson e demais, Dudu, a gente tem a nossa responsabilidade. A gente precisa utilizar aqui a comissão de turismo. O Dudu é da área. Eu estou chegando e estudando o turismo aí de novembro do ano passado para cá, procurando me inteirar dos assuntos, procurando entender melhor. É muito diversificado, são várias atividades,
vários profissionais, desde o papagaio, a pessoa da lancha, o taxiboat, o flex, a escuna, o guia, o pousadeiro, o dono de campo, etc. e tal, a gente vai precisar ter um canal de negociação, e não que a gente vai concordar sempre um com o outro, mas a gente tem que apresentar coisas factíveis, a partir daí buscar junto à Turizangra a aplicação dessas coisas, mas principalmente mostrando por que as nossas propostas são boas. A Turizangra, eu não tenho problema nenhum com a Turizangra, Dudu, de entendimento. Não tenho mesmo. Eu só acho que a gente precisava abrir mais o canal de diálogo para chegar a coisas um pouco menos desgastantes para todo mundo. Não é só para o vereador, ou para a Turizangra, ou para o executivo, ou para o pessoal que trabalha no turismo. Para isso, gente, o Dudu já é muito preocupado, normalmente, por ser da área. Mas eu digo para vocês que eu estou numa preocupação muito grande com o turismo, porque, Nelson e demais... Só te perguntando. Gostaria de convidar o Ulisses Covas, representando o Convention, para fazer parte da mesa. O turismo é, sim, a nossa válvula de escape principal para os próximos anos aí. A gente já tem o cenário pronto, que a natureza já colocou, e a gente precisa fazer um turismo que seja sustentável, que respeite a natureza, que respeite a população de Angra, que respeite o turista, mas que respeite também quem vive do turismo. A gente escuta várias coisas, a gente conversa várias coisas. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui, que o Dudu falou essa semana, e que um amigo meu, que mexe com a área de hostel, esse dia ele falou para mim assim: Charles, é um absurdo. O meu grupo chegou às 6h30 da manhã em Angra e conseguiu embarcar às 11 horas da manhã. Aí eu falei assim para ele assim: mas por quê? Não, porque o meu ônibus foi parado 3 vezes e 3 blitz. Ok. Aí eu falei: porra, que absurdo isso. Absurdo. E fui cobrar da Amanda. Porra, 3 paradas. E aí ela me explicou aquilo que você falou. Tem Uber interceptando os ônibus antes da barreira para colocar produtos proibidos antes, para depois voltar para o ônibus. Aí eu falei: poxa, então realmente a gente precisa conversar, porque disso aí a gente não vai tirar um bom proveito. Então eu queria dizer para vocês que a gente está aqui para debater. Eu tenho todo o tempo do mundo para a gente conversar, para receber ideias, para trocar ideias e para defender o que for de interesse do coletivo perante a prefeitura. Gostaria de agradecer, chegou aqui o Edinho, vereador também dessa casa, que faz parte, é membro da Comissão de Turismo. Eu acho que a gente passa por um momento, eu falo isso toda hora, Ulisses, ímpar do turismo da cidade, por 3 motivos. Primeiro, por ter uma pessoa que entende um pouquinho, eu sou um eterno aprendiz do turismo. Segundo, por ter uma comissão ativa na casa, para poder estar tendo debate, tendo discussão. E segundo, por ter 2 vereadores que pegaram essa causa para poder estar brigando junto comigo, que é o Charles, que a gente conversa sempre, e o vereador Edinho, que uma andorinha só não faz verão. E a respeito do que o Charles falou, e foi muito importante, parece que as nossas coisas sempre cruzam, né? Essa semana a gente teve 2 situações. Opa, gostaria de pôr a peso aqui a capitania, sendo muito bem representada. Já liguei para lá, falou que você estava a caminho, hein? Não, fica à vontade e pode sentar aqui e fazer parte da mesa com a gente. Então, um momento ímpar, porque, Ulisses, a gente acontece muitas ideias, e essa semana eu vim com uma ideia, passei para o Valente segunda-feira, na terça-feira o Charles sobe com a mesma ideia. Então, são coisas que a gente está tendo aqui que nunca teve. Pode pedir para ele sentar aqui? Fica à vontade. E a gente tem um momento agora que a gente perde muito tempo. Eu, como já fui presidente da TA, fiz parte do Convention, a gente perde muito tempo com a legalidade do turismo náutico e não avança com outras modalidades. A gente passa, já estão para 9 meses enxugando gelo para falar de fluxo de ônibus. Aí você pergunta, qual foi hoje a maneira que nós conseguimos evoluir com o turismo? Porque eu acho que a gente tem que passar a responsabilizar as empresas.
algumas pessoas concordam, outras pessoas não concordam. De que maneira? Tocando um pouco nesse assunto que o Charlie falou, o ônibus é parado 3 vezes. Por quê? Já descobriram uma maneira que vai lá antes da barreira, pega a bebida, coloca no carro, coloca a carne dentro do carro, coloca tudo dentro do carro, passa para a barreira e embarca no cais. Aí acontece o que aconteceu no penúltimo final de semana. Então é isso que a gente tem que fazer o seguinte, qual foi a embarcação? Eu não estou preocupado com o grupo. O grupo ele vai vir aqui, vai passear e vai embora. Ele não quer nem saber se ele quebrou, se ele sujou a Lagoa Azul, se ele deixou qualquer tipo de resíduo. Ele quer saber que ele veio passear. E a responsabilidade tem que ser da empresa. Eu acho que aquela empresa que fez esse tipo, ele está indo para um destino. E para esse destino tem que ter um receptivo. Então, é ela que tem que fazer. E isso está sendo discutido também na nova lei do ordenamento náutico, que vai ser uma lei muito mais pesada do que é hoje. Que hoje você for pego uma lancha, dá um exemplo, fazendo um trabalho turístico ilegal. Ele está registrado com toda a documentação da capitania, legalizado, mas ele não tem um alvará. Você paga hoje R$200. Então, eu acho que essa multa tem que passar para R$5.000, desde o momento que ele está no município, que ele entende que não necessita ser legalizado, porque a gente fica naquela assim, o cachorro correndo atrás do rabo. Não adianta a gente ficar botando a Turizanga o resto da vida para ir correr atrás de ônibus, que nem teve esse final de semana, que o próprio vereador Jorge Eduardo colocou aqui na casa, 2 ônibus entraram lá, manda para Turizanga, e não anda, vai ficar na vida toda correndo atrás da ilegalidade e a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Então, para isso acontecer, tem que estar todo mundo. Então, essa reunião que nós estamos falando hoje aqui é importante, Edinho, porque os proprietários de lancha do Abraão, eles querem se legalizar, eles querem ter o espaço deles, eles querem ter um local para trabalhar. E para isso acontecer, tem que ser discutido e a gente botar as ideias do que pode e o que não pode dentro da nova lei de ordenamento náutico. Passo a palavra aqui para o vereador Edinho para se apresentar. Quero cumprimentar a todos nesta tarde, dizer do compromisso aqui que o vereador Dudu tem com a questão do turismo, sempre solicitando aqui apoio dos vereadores, faço parte da comissão também, e aquilo que for para poder ajudar o setor, ajudar o grupo, pode contar com a gente está aí, unindo forças aí para ajudar no desenvolvimento de Angra. Eu vou passar a palavra para cada um, e a gente vai botar todo aquele assunto que a gente falou no gabinete, para o entendimento, o que vocês precisam, para a gente estar aqui debatendo, discutindo, vai ser gerada essa ata e está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube nesse momento. Quero agradecer aqui a presença da capitania, muito obrigado por estar fazendo parte das reuniões. A capitania é uma parceira da gente, é a 2ª reunião que nós temos nessa casa aqui, a capitania sempre manda representante, a Turizanga sempre manda representante, então é muito importante a gente fazer essa nova lei de ordenamento, com certeza, a 7 mãos. Não adianta a gente vir com a lei, que sempre debato isso, falo muito isso com o prefeito, e impor. A partir de amanhã vai ter que ser assim. Se for discutido, lógico que alguém sai atingido quando você fala em legalidade. Alguém sai. Hoje nós tivemos uma reunião semana passada num congresso de turismo, e se você for ver a quantidade de cadastro que Angra tem, a gente tem vergonha da ilegalidade que nós temos aqui na nossa cidade. E o Charles, não foi ideia minha, foi do vereador Charles, subiu com um projeto para essa casa que foi votado aqui na terça-feira agora, muito importante. A gente vai fazer uma reunião com a comissão de unir todo mundo, vamos jogar um jogo daqui para frente. O Fiote estava até aqui, o ex-vereador, acabou de falar comigo ali embaixo, que 4 pessoas viram a sessão da Câmara e falaram que está de acordo, que quer se legalizar. As pessoas ficam com medo de ir na Receita se legalizar. Pô, vou pagar uma multa retroativa, eu estou muito tempo na ilegalidade, não vamos jogar um novo jogo? Vamos fazer daqui para frente? Vamos nos legalizar daqui para frente? Quem tiver multa para trás, vamos buscar uma anistia junto com a prefeitura e vamos fazer uma nova regra? Depois que acabar esse prazo de 90, 120 dias, que seja da legalidade, aí sim, daqui para frente vamos jogar duro. Na verdade, a gente propôs assim, 365 dias, que a prefeitura faça um grupo de trabalho com pessoas da Turizangra, Secretaria de Finanças, de Desenvolvimento, abra um canal de diálogo com esses empresários que queiram se legalizar, dá para ele todo o suporte burocrático, jurídico, para se legalizar. E não é
o que eu estou pedindo não é um trabalho punitivo, é um trabalho de orientação e educação. A partir daí e outra, no final eu peço anistia para não ter o risco de trabalhar com o passado. Ah, Charles, mas está devendo. Mas se a gente trabalhar dessa forma, a gente vai assustar todo mundo. Vamos olhar para o futuro, vamos legalizar agora e vamos tocar para frente. Eu acredito que com isso, se realmente a prefeitura abraçar essa nossa ideia, né, Dudu? Eu acho que a gente consegue, pelo menos, não vai legalizar 100%, mas eu acho que não fica nesse de 40% que está aí hoje. A gente tem um acréscimo legal de legalização. Tomara que a gente consiga. Só pegar o microfone, se apresentar, a gente vai fazendo uma mesa redonda aqui. Boa tarde a todos. Eu sou, acho que a maioria me conhece, sou o Neto, responsável pelo grupo de lanchas do Abraão. E viemos hoje aqui na intenção também de poder ajudar, contribuir para a legalização do turismo, até porque, pelo que a gente entende hoje, sem a legalidade a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? A gente já vem vindo por processos, como vocês vêm dizendo aí, que seja melhor daqui para frente. A gente vem aqui porque hoje acredita que estamos dispostos a fazer o melhor, junto com a prefeitura, acho que a gente vai conseguir alcançar isso. Temos algumas propostas para passar de acordo com o nosso segmento, né? Que hoje são algumas dificuldades que o nosso segmento passa no Abraão, né? E estamos dispostos a caminhar junto com vocês. Se você quiser acrescentar, Neto, algum tipo de proposta que você já tem, cada um vai colocando uma, que vai ficar tudo registrado, vai ficar na ata, para a gente estar se levando isso direto para a prefeitura. E a Turizanga também está aqui sendo ouvido, representado pelo Vaguinho aqui, certo, que representa o presidente da nossa instituição lá, que é uma autarquia, né? A Turizanga está representando aqui o Seabra. Certo, então, gente, a gente chegou a um acordo e até pautamos 3 coisas que seriam hoje a nossa real necessidade, né? A primeira delas seria, primeiramente, a questão de as adequações, né, que vêm sendo citadas, e para nós, principalmente no nosso segmento de lancha, em Abraão, né? Está um pouco desencontradas as informações, né? Que chegam algumas informações para a gente e a gente realmente não sabe o que tem que ser feito com as nossas empresas, né? Tudo que tem que ser resolvido para que a gente possa se adequar a esse novo projeto, né? Que seria tanto essa questão de usar o CAS público, o CAS da prefeitura, o CAS da Turizanga, sobre essa questão que já foi citada em legalidade das embarcações, como a gente tem que se adequar. Essa seria a primeira pauta. A segunda, vimos lá no Abraão já uma movimentação sobre as boias, né? Sobre as áreas de banhista, né? Exatamente, o nado livre. E vimos que já existe uma raia, né, em frente ali à Rua Santana, que já vem sendo usada pelos taxiboats, inclusive, né? E a gente vem há muito tempo pedindo uma raia para as lanchas, né? E não houve nenhum debate, nenhuma conversa sobre isso. A gente está disposto a conversar sobre isso devido à nossa dificuldade de fazer um embarque naquele cais que, infelizmente, não foi feito para a gente, de lancha. Quando existe uma ressaca, maré baixa, ou coisas parecidas, ou até no mesmo embarque de navio, embarcações grandes, a gente acaba não tendo espaço para encostar. E, como é do conhecimento de todos, a nossa demanda de lancha no Abraão é muito grande. Fica um pouco impraticável se a gente for falar de uma escada para a gente usar para fazer esse serviço, principalmente na maré baixa. E eu acho que, por terceiro e último, é exatamente o que vocês falaram sobre a questão dos papagaios, né? Hoje a gente passa, é um grande problema em Abraão, né? Devido a gente entender que a prefeitura não tem braço, tudo isso, mas é que no Abraão já extrapolou um pouquinho. Tem muito papagaio, em todo canto que você vai tem um papagaio, em frente à sua loja, em frente a esse tipo de... Então, que a gente pudesse, de repente, também conseguir enquadrar isso para a nossa própria melhoria de Abraão. Neto, eu vou comentar algumas das suas indicações, né? Reivindicações, indicações, a respeito do nado livre. A gente já subiu com essa indicação para essa casa aqui. Eu entendo da necessidade que não tem como ficar o taxiboat e as lanchas embarcando no mesmo local. O ideal para a gente ali é a indicação que já tem do também, que foi feita lá pelo nosso gabinete, discutida lá, que é a respeito do pier flutuante na ponta. Eu acredito que vai sair do papel. Depois o Vaguinho, quando tiver com a palavra, vai poder
está nos acompanhando. A gente não consegue ter um outro pier, vai ser na ponta. Vocês conhecem lá o Coqueiro Verde, aquele mesmo modelo de pier ali. De repente, pegaria na ponta do final do cais ali, com aquela rampa para quando a maré estiver alta ou estiver baixa, vai descer aquela rampinha e ter o embarque ali que atende o táxi boat e atende a lancha. Atende os dois viés ali. E eu acho que a raia, como você falou da raia, é muito importante que a raia seja dividida. Não sei se bota uma do lado da outra, ou bota uma de um lado e outra do outro, para poder a gente estar discutindo. Eu já até comecei a bater essa bola hoje aqui com o Vaguinho. O Vaguinho falou, Dudu, é difícil, mas vamos tentar. Eu acho que não tem dificuldade para isso. E o mais importante, que eu acho que já passou da hora, e eu tenho certeza que o prefeito municipal, Fernando Jordão, também entende isso e vai fazer, é um posto da Turizangra na Vila do Abraão. Já passou da hora, não adianta falar que tem que ser mais para frente, pela quantidade de pousadas, pela quantidade de agência, pela quantidade de lancha, pela quantidade de associação que existe lá, tem que ter um ponto fixo da Turizangra na Ilha Grande, como a gente conseguiu agora, a graça do prefeito e a deputada Célia Jordão também, que ajudou essa situação da reabertura da delegacia da Polícia Civil, o espaço já conseguimos, que o posto da Polícia Militar ali cedeu um pedaço para a gente, você acompanhou comigo lá na Ilha Grande, já está, o problema era local, a gente já conseguiu, nós já conseguimos alojamento, já conseguimos ar-condicionado, só depende hoje, simplesmente, da Turizangra falar, beleza, vamos fazer, porque doações dos empresários de lá, que também entende, a gente já conseguiu, já está bem avançado isso. Eu acho que depende só mais da Turizangra. Não adianta que essa ida e vinda não vai resolver o problema da fiscalização lá. De uma vez por semana também não resolve. Só ter fiscalização no feriado também não resolve. O que resolve é ter uma fiscalização lá fixa e permanente. Eu só queria depois, Neto, fazer uma pergunta para você. Quando você fala do papagaio, muitos papagaios, mas o papagaio aborda para levar para algum lugar. Perfeito? É aí. Então, a organização tem que vir daqui para lá, mas de lá para cá também. Porque se ele aborda, ele não aborda à toa. Ele aborda porque tem uma embarcação esperando. É isso que a gente vai ter que olhar para o próprio umbigo e começar a ver o que a gente vai fazer também assim, entendeu, Neto? Tudo para a gente poder fazer. E outra coisa, agradeço a presença de vocês, da capitania. É de suma importância a participação de vocês. Depois eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a raia para a lancha. Eu também acho importante, mas nessa questão de segurança náutica, da Norman, etc. e tal, eu sou um leigo. Então, na verdade, eu estou pedindo orientação, uma explicação, e se realmente, na minha opinião, aí vocês até podem dizer, não, vereador, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho perigoso ser uma do lado da outra. Para mim tinha que ser separado, mas aí a Marinha pode dizer, não, a capitania pode dizer, não, é possível fazer sim, uma do lado da outra, etc. Depois eu gostaria que vocês falassem alguma coisa sobre isso, tá bom? Obrigado. Boa tarde a todos, eu sou o Antônio Carlos, mais conhecido como Bida, da Nativos lá do Abraão, né? Somos do segmento de lancha. Só para colocar que o vereador botou ali agora, que o papagaio leva para algum lugar. A gente se encontra hoje numa situação literalmente de refém dos que não são dono do negócio, entendeu? Porque o cara chega lá, o gringo, enfim, qualquer um chega lá, bota uma embarcação, como não tem regra, qualquer um bota uma embarcação, e como ele não tem loja, não tem saída, não está no segmento, não sabe como é que funciona, ele vai utilizar esse papagaio para levar até ele. Então chega um momento que a gente é obrigado a aceitar do papagaio, senão a gente não sobrevive, né? A gente não trabalha. O cara está na frente da tua loja brigando com o teu vendedor, a loja que tu paga 10 mil reais de aluguel, e você não tem que falar oba-oba para ele e aceitar o passageiro dele. Porque ele pega 20% do passeio, entendeu? E aí ele dá 10%, ele sempre vai vender e a loja não vai vender. Só que, então, a questão hoje dessa que o senhor colocou, a gente literalmente é escravo desse sistema de papagaio lá. A gente paga, todos os aluguéis no Abraão são super caros, seja onde for, e a gente não tem para onde ir. Ou a gente... Me explica só uma coisa, antes de você finalizar. Com relação a preço, por exemplo, o Charles compra uma lancha, vai lá para o Abraão e bota um papagaio. O preço que eu cobro, sem ter loja, sem ter nada, com o papagaio tirando vocês,
existe algum regramento? Eu cobro quanto quiser e aí vocês acabam perdendo o cliente? Como é que existe algum tipo de controle? Não existe? É bom ter, etc. Como é que funciona isso? Então, relacionado a preço, que é a grande questão do negócio, o papagaio é justamente o cara que tem uns 20% para dar 10 ou 15 ou 20 para tirar da loja. O cara que está chegando por último, não adianta, você não vai ser melhor do cara que já está há 20 anos no trabalho. Então, tu só vai conseguir trabalhar abaixo do preço. Então, cada dia aparece alguém lá com loja, com alguma coisa, fazendo abaixo do preço para poder entrar no mercado. A gente é nascido e criado lá, trabalha com isso desde sempre. O cara chega hoje e quer trabalhar, mas se ele não abaixar o preço, ele não trabalha. É o mercado, infelizmente. Essa reivindicação que a gente colocou aqui no início, de justamente saber quais são as regras, quais são os padrões, para a gente estar dentro do padrão e poder questionar esses caras que vão chegar depois. Entendeu? O embarque é importante. Qual outra questão que tu botou aí? O embarque. O embarque, né? Ele falou do embarque do papagaio. A questão do papagaio é uma questão que não deixa a gente botar uma organização dentro das nossas lojas. A gente se reúne, bota um padrão de preço, só que chega na rua, o papagaio vai fazer o preço mais barato para ele não perder venda. Porque ele tem 20% do negócio na mão dele, da coisa que não é dele, entendeu? E outra coisa também que eu fico me perguntando é que tudo se satura. Se daqui a pouco, assim, eu posso aqui estar falando algum tipo de, mesmo como advogado, que seja juridicamente impossível, por exemplo, se todo mundo que chegar no Abraão também poder, sem nenhum tipo de regra, sem nenhum tipo de observância, uma tabela de preço, sem seguir certas regras, daqui a pouco vai ter mais lancha do que gente para passear de lancha. Na verdade, tem mais oferta do que a procura, né, durante o ano todo. E o preço que a gente consegue praticar, né, o que seria o justo, não dá para a gente se manter o ano todo. E essa saturação já está acontecendo. A gente está aqui hoje justamente por isso, que a gente não consegue organizar, padronizar e limitar, que tudo tem um limite. A gente não consegue limitar isso. Então, a gente precisa do apoio da prefeitura, justamente isso. Hoje, o maior problema, eu falei sobre isso aqui, o mesmo problema que vocês têm no Abraão, a gente tem aqui na Santa Luzia. Vocês estão ali todo dia, vocês sabem como é que funciona. Por isso que eu bato muito na tecla, que o Charles colocou, muito bem colocado aqui, é que tem que responsabilizar na fonte. Ou você legaliza, ou você não legaliza. Que o problema é que hoje, isso até é uma fala que todos falam aqui, é onde tudo pode, nada pode. E o que acontece hoje com o maior problema que eu acho que hoje é o calcanhar de Aquiles do turismo, dos vendedores. Nós temos aqui a Santa Luzia, que tem as lojas na Júlio Maria. Você vai no estacionamento, tem 12 pessoas trabalhando todo dia ali, levando para algum lugar. Senão eles não estavam ali. Então, são 12 pais de família, beleza. Eles não podem ficar desempregados? Não. Então, vamos criar regra? Qual seria a regra? Você tem que trabalhar do horário tal, a embarcação voltar, porque eu dou um exemplo que você está falando, é muito fácil, para poder o Charles entender e o Edinho também. O cara está ali na rua vendendo um passeio de lancha para um gringo, ou qualquer que seja que comprou uma embarcação. Ele vendeu, ele vai embora. Meio-dia não tem mais ninguém. A lancha quebrou no meio do caminho, quando o gringo voltar, ele não acha mais ninguém ali, porque acontece isso aqui. E quem tem um ponto fixo, que tem a responsabilidade, ou você vai ter que mandar uma outra embarcação, ou você vai devolver o dinheiro para aquela pessoa, ou você vai propor ele um passeio no dia seguinte, porque ele não tem um ponto fixo. Foi a mesma proposta que eu fiz lá para os taxi boat. Os taxi boat da Ilha Grande, que hoje o único que é favorecido é o taxi boat do Camorim Grande, porque o Camorim Grande tem um ponto fixo lá que eles usam há vários anos, que é um espaço da prefeitura, que é aquele quiosquezinho que é da associação ali de taxi boat que tem no Camorim Grande. Fora isso, nenhuma associação mais tem ponto fixo. Reclama com quem? Aí chega o e-mail na Turizangra. Eu estive na Ilha Grande, a secretaria está sem fiscalização, está sem isso, está sem aquilo. Por quê? Mesmo sendo taxi boat ou sendo lancha, ele tem que voltar a um ponto fixo. Porque isso é a lei do turismo nacional. O Ulisses vai falar sobre isso. Não pode ser vendido nenhum produto turístico que não seja no ponto fixo. Isso não é a prefeitura de Angra,
não é governo do estado, isso é a lei do turismo nacional, que você não pode comercializar nenhum produto turístico na rua. E nem promocionar, isso já existe a lei. Por que os hotéis do Rio de Janeiro? Porque hoje em dia também o hotel do Rio de Janeiro também é um problema, existe o concierge. Porque quando saiu a lei lá atrás, os hotéis de 5 a 6, de 3 a 5 estrelas, colocou dentro do seu hotel um concierge que fica ali o dia todo, um funcionário vendendo produto turístico. Porque desde o momento que quando o turista volta, ele vai no hotel, ó, o passeio foi ruim, você me vendeu aquilo que não foi, você me ofertou um produto que não é verdade, você me vendeu um passeio de lancha, de taxi boat ou de escuna com 8 paradas, eu só fiz 3. O que mais acontece na cidade? Então, eu acho que a gente chegou um momento, ou legaliza, são pais de famílias, beleza, só que vocês vão ter que cumprir a regra. Vocês vão ter que ter uniforme, vocês vão ter que ser cadastro na prefeitura, vocês vão ter que recolher o MEI de vocês, vocês vão ter que ter um crachá de identificação, que a hora que der o problema, você vai cancelando um a um. Ó, teve um problema com fulano, a partir de agora você não pode mais trabalhar. E você não tem como punir, Charlie, como você colocou, para onde leva. Mas você vai punir justamente a quem recebeu o passageiro daquele local. Tem como resolver. Falar que não tem, tem como resolver. Hoje, o Abraão, acontece que a procura era uma quantidade, a demanda era hoje a demanda é muito maior do que a procura. O preço vai lá embaixo, despenca. Vai você falar ou vai passar por aqui? Vai para você. Vai você? Pode falar. Boa tarde a todos. Meu nome é Fagner. Estou falando aqui pelo pessoal das lanchas também, pela Alva. E sobre os 3 questionamentos, né, que foi colocado para vocês, justamente pegando o primeiro gancho sobre a questão das raias, né? O pessoal da capitania está aqui, obrigado, tá? E obrigado pela oportunidade de a gente estar podendo falar aqui com vocês. O grande problema, vocês falaram que ia colocar na ponta do cais esse cais flutuante. Eu acredito que não vai conseguir resolver muito problema. Por quê? As nossas embarcações, elas saem praticamente nos mesmos horários. Então, você vai pegar, ao invés de você colocar uma determinada quantidade ali, você vai triplicar a quantidade no cais e vai continuar da mesma forma o caos. As embarcações vêm dos navios, colocam ondas e vai ficar sempre aquele problema. E na parte das 10h30, que a gente não tem um passeio diferenciado, a não ser Lopes Mendes. Os passeios de mar aberto normalmente saem 9h30, os outros passeios saem 10h30. Então, por esse lado aí, que vocês estão falando, eu acho que não vai ser muito viável. Seria importante a raia, como o senhor falou que é um pouco perigoso, mas a questão da raia seria interessante no primeiro momento, já que a gente não tem nada. Entendeu? Então, acho que seria um ponto para vocês pensarem, porque o navio, provavelmente, chegando, vai colidir com o pessoal que já está no Abraão, com o pessoal que está saindo, então vai continuar aquele caos, e aí a gente vai dar oportunidade para papagaio, mosquito, tudo quanto é coisa, para que ganhe na nossa desorganização. Então, esse seria um primeiro ponto da pauta. O segundo ponto que eu acho importante, como eles falaram sobre a questão do ordenamento, né, a gente é refém realmente do pessoal ali. A gente não tem muito o que fazer. A gente precisa da ajuda de vocês. O Dudu teve por muito tempo aqui do lado de cá, né, sempre reivindicando. Vocês reivindicaram pela parte de Angra. Vocês conseguiram, com muita luta e muito tempo, resolver o problema dos papagaios. Então, se vocês quiserem, né, vocês podem resolver. Claro, com a nossa ajuda, a gente sozinho não tem como resolver nada. Então, se vocês puderem nos ajudarem, nós estamos lá dispostos. O pessoal da Turizangas, eles fazem o trabalho deles, mas eles são limitados. O número de pessoas deles não corresponde. É tipo assim, ó, irmão, meu trabalho é até 5 horas. 5 horas não entra ninguém. Depois das 5, todo mundo pula o muro e todo mundo vai começar a fazer aquelas coisas e não vai ser muito viável o trabalho deles. Então, seria importante, sim, um ponto fixo lá. Se depender da gente, a gente tentar ajudar vocês no que for possível. E eu acho que é basicamente isso, né? O terceiro ponto que vocês colocaram foi o... Não, o papagaio, tu já falou. Ô, Fagner, só poder acrescentar um pouquinho na sua fala, não te interrompendo, a respeito do cais. Foi aquela conversa que a gente teve lá no gabinete. A gente não pode vender ilusão. Hoje, uma licença ambiental para você conseguir um outro cais flutuante ou um outro cais na Ilha Grande, não depende nem muito até da capitania, que também tem que dar a licença para usar o espelho d'água.
Mas o INEA, meio ambiente, isso vai passar 10 anos para a gente conseguir. E o cais flutuante que a gente colocou, não, já é uma situação que é só para atender ali 2 lanchas de cada lado, então são 4 embarcações de pequeno porte fazendo embarque ao mesmo tempo, principalmente na maré baixa, que é o maior problema ali. E também continuar o pedido de ter a raia, que hoje já tem o taxi boat, e ter a raia das lanchas, que eu acho que eu não vejo dificuldade nisso. É mandar um planejamento, pedir autorização à capitania, a capitania vai lá, faz a vistoria pela carta, porque nós tivemos já essa reunião com o comandante a respeito desse mesmo assunto. Só está dependendo mais agora de apresentação, que tinha umas dúvidas lá, qual o engenheiro que podia assinar. Conseguimos sanar a dúvida que tinha perante a capitania. E eu acho que hoje, para viabilizar, seria isso. E a parte dos vendedores, eu acho que desde o momento que você bota na lei do ordenamento, que existe hoje, mas é vago. A gente brigou muito isso, dá um entendimento A ou um entendimento B, que nem você falou, pô, Dudu, resolvemos aqui no centro, a gente diminuiu, mas não resolveu. Diminuiu como? Na pressão. Quem aceitar o vendedor tem o fluxo do ônibus suspenso. É esse o caminho. É o destino que eu falo. É o destino. Mas, porém, tem empresas que continuam do mesmo jeito trabalhando. Não solucionou. Eu falei isso aqui na sua fala terça-feira. Você jogou para o lado o problema e está ali, acontecendo do mesmo jeito, ao lado da estação Santa Luzia, naquele canto, venda de passeio de escuna, aluguel de lancha, e não diminui. Diminuiu o quê? Só aquela bagunça que era na frente do cais ali. Um gritando, pega o carro, para. Aquilo sim parou. Mas eles estão trabalhando todo mundo dentro do estacionamento, porque eu também sou contra, ou você legaliza, ou você proíbe. Porque a gente não consegue ordenar tendo um problema do nosso lado que a gente não solucionou. Ordenar é ordenar de verdade. Se o turismo chegou ao que chegou, e isso eu concordo com a fala do próprio prefeito da cidade, foi que cada um foi criando uma maneira. Ah, uma lancha de 13 é pouco, agora é de 15. Ah, de 15 é pouco, agora é 19. Ah, agora tem lancha CF de 20, de 30, de 40. Ah, a embarcação escuna era 60. Ah, 60 é pouco, agora é 100. Tem escuna de 220 passageiros. Que é um passeio totalmente ruim. Você dentro de uma embarcação com 208 pessoas, para ir no banheiro, para esbarra aqui, passa ali, é ruim. É ruim. Não vai falar que é um passeio maravilhoso, que não é. Não é. Não vai vender para a gente uma coisa que a gente conhece e vive daquilo ali dentro. Mas na falta de regra, eu tiro para o Arraial do Cabo. Se você chegar com uma escuna em Arraial do Cabo de 200 pessoas, ela só pode trabalhar com 80. Ah, de 300, tudo bem, mas você só vai poder trabalhar com 80. É um passeio mais confortável. E isso você agrega valor, porque a procura fica maior, o estudo de capacidade de carga da nossa cidade já passou da hora. Se tem a quantidade de lancha que tem, de escuna que tem, porque nunca foi feito um estudo de capacidade de carga. Você vai protelando e cada um está chegando mais barco. Agora fala, não aguenta mais. Eu falo para vocês hoje, vivo do turismo. Não tem condições mais de embarcação na nossa cidade. Nenhuma. Não tem condições de chegar mais um taxi boat, não tem condições de chegar um barco a remo. Primeiro que não tem lugar para guardar. Você vê pelo problema aqui na estação Santa Luzia. Lá vocês não têm esse problema, que já é um problema maior nosso aqui. O cara compra uma embarcação, e a Norman diz muito bem isso, que a responsabilidade de guardar aquela embarcação é do proprietário. Não é da prefeitura, não é da capitania, ou ele vai botar num clube, ou ele vai legalizar uma poita, ou ele vai levar para a casa dele. Pega um reboque e guarda dentro da garagem da casa dele. Isso não é o Dudu, não é a prefeitura, não. Quem está falando é a Norman, que diz a responsabilidade daquela embarcação é sua. Civil, criminal, de qualquer coisa, é em nome de quem está ali o tia. Né, Alessandro? Se puder acrescentar. E hoje o cara amarra um monte de embarcação no cais e fica dia e noite aquele barco batendo e quebrando o cais. E você não tem uma lei que você obrigue o cara a tirar o barco. Parece uma mentira, mas está acontecendo isso hoje aqui na nossa cidade. Eu não aceito isso. A pessoa ganha dinheiro com o barco, explora o turismo da cidade, não tem uma agência fixa na cidade, que é um outro problema que eu também não concordo.
O Taxi Boat ter o MEI, ele tem uma embarcação com um funcionário, como diz a regra, bacana. Desde o momento que o cara tem 3 Taxi Boat, ele tem que ter uma agência. Ele já virou empresário. Ele não é mais de viver do MEI. Ele quer tampar o sol com a peneira. E eu sou muito transparente nessas coisas. Muito. Pode gostar ou pode não gostar de mim. Se ele tem 3 Taxi Boat, ele não é mais MEI. Ele tem que ter uma agência e explorar o turismo como for. Abrir uma microempresa com 3 funcionários. Aqui na cidade tem dono de escuna que são 5 funcionários, é MEI. O cara tem uma escuna, que são 3 marinheiros, um barman e um fotógrafo. São 5 é MEI. Então, eu acho que essa lei que nós vamos conseguir aprovar nessa casa aqui é um momento único. Mas a gente tem que ouvir todo o setor. Porra, isso está certo, isso está errado. Vocês concordam, não concordam? Discorda, não discorda? Vamos mudar aqui, vamos puxar ali, bacana. Mas alguém vai sair chateado no final. Porque foi criando o verdadeiro tentáculo. Então, eu acho que o mais provável a gente conseguir, algumas coisas a gente consegue, outra coisa a gente depende do poder público. Eu acho que esse momento é um momento ímpar da gente conseguir mudar muita coisa no turismo. Agora, a gente precisa estar junto. Não adianta a gente estar remando para um lado, remando para o outro, remando para o outro. Nós tivemos um problema aqui do Taxi Boat. Fizemos essa mesma reunião com o Taxi Boat. Está de acordo, está de acordo, está de acordo? Beleza, todo mundo está de acordo, tá. Aí, no final, vai procurar um político aqui, vai no Rio fazer uma reunião ali, vai ali, fala mal. Não adianta, que é o problema do motor de 40. Isso é uma decisão, não é da Turizanga, é do Ministério Público. A decisão saiu do Ministério Público e não pode ter embarcação Taxi Boat com motor de 40. Não é o Dudu que está querendo alegar. Não é o secretário de Turismo Seabra. Eu acho que nesse momento da legalização a gente tem que tirar a parte partidária para o seu lado, dependente do prefeito A, prefeito B, que apoiou C, candidatura de deputado estadual, de federal, esquecer e ver o destino. Eu falo isso para todo mundo. Eu estou vereador. Amanhã eu não sou mais vereador e vou continuar vivendo do turismo do mesmo jeito. O turismo para mim é para a vida toda. Que é meu ganha-pão, é o de vocês, que eu tenho certeza que vocês vivem disso. Então eu acho que isso é um momento único. Tem coisas que alguém vai ser atingido. É mais fácil você mudar 3 ou tu mudar 200. Eu acho que é o momento da gente estar se adequando e estar unindo forças, todo mundo no mesmo caminho, na mesma direção, que vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para o destino. Que ninguém comenta de meio ambiente, ninguém comenta a quantidade de óleo, a quantidade de embarcação, ninguém fala. Todo mundo quer ganhar seu dinheiro. Mas vamos pensar um pouquinho na Baía da Ilha Grande, que daqui a pouco você tira por Cataguase. Todo mundo aqui conhece Cataguase, o tamanho que era Cataguase. Você vai em Cataguase hoje, tem isso. E um restaurante funcionando dentro de Cataguases. Eu entendo que é um pai de família, que ele precisa sobreviver, que ele tira o ganha-pão dali, mas aquela gordura, aquela fritura, aquele óleo, aquele monte de amendoeira que plantaram lá, Cataguases está do jeito que está. Então, a minha opinião é bem clara, eu sou um cara muito transparente. Wagner me conhece há bastante tempo, já conversamos várias vezes do turismo, eu acho que a gente tem que discutir juntos, mas eu acho que esse momento tem que ser aproveitado. Se vai passar essa leva, aí depois vai falar, pô, agora tinha 200 Taxi Boat, tinha 300 lanchas, agora tem 500 lanchas, e eu estou vendendo passeio de lancha a R$10. Eu costumo dizer, porque eu sou da Araçatiba, né? E minha família veio para cá, né, vereador Fiotti, me conhece a minha família. E de 1980 a 85, eu passava férias na Araçatiba, na casa da minha avó. Como que a gente ia para lá? A gente ia de traineira. Não existia o que tem hoje, né, Nelson? E eles cobravam quanto, Charles? Não cobrava nada. O pescador simplesmente botava o turista dentro, botava o morador dentro e levava. Ele não tinha essa... Como estava no claro, ele levava, chegava lá, fundeava e ficava nas férias dele também. Depois passou um tempo, começou a cobrar uma ajuda, talvez para chegar lá e ir para um bar tomar cerveja, alguma coisa do tipo. Depois, algumas embarcações traineiras, com a queda da pesca, né? Eles falam lá o fracasso da pesca, é a palavra que eles usam lá, foram transformadas em barco de passeio. E aí o resto da história a gente conhece. Só que a gente veio protelando, né, Fábio? Protelando. Quando que houve a primeira lei de Angra com relação à tentativa de ordenar alguma coisa? 2010? 2015, né? 2015, né,
A 3830 é de 18, né, Valente? A 3830 que foi um pouquinho mais complexa, mas acho que teve uma... 15. Mas bem embrionária, vamos dizer assim. 2015 teve uma. Isso. E aí o que acontece? Se você pegar um gap aí de 15 anos, o que aconteceu com o turismo de Angra em relação a pessoas vindo para cá? Eu não tenho nem como mensurar isso. Só que a estrutura turística de Angra, entende-se, Turizangra, ficou travada na sua estrutura. Uma autarquia que tinha tudo para ser talvez a melhor autarquia, estruturalmente falando, de Angra dos Reis, pela possibilidade de arrecadação, com fiscalização, com lancha, com possibilidade de chegar onde realmente é necessário, a gente deixou. E aí o turismo foi fazendo o quê? Ele foi dando, não tem jeito, Fábio, é assim que funciona, ele foi dando jeitinho. Ele foi dando um jeitinho. Eu vou dizer uma coisa para vocês, se eu posso colocar um hostel, Nelson, e não pagar nada, não estou generalizando, certo? Que ninguém vai me cobrar nada, eu vou continuar fazendo. E aí vai continuar fazendo, é uma coisa, é outra coisa, é desde o pequenininho até o grande. Só que agora a gente chegou num limite. Aí a gente vai ter que fazer alguma coisa e agora não pode esperar. Eu vou falar para você um assunto que vocês não colocaram, que é muito importante colocar para vocês, é a modalidade charter. Que eu já estou na lei, estamos falando sobre isso muito, o Ulisses também participou sobre isso. Você vai no Aquidaban e você vai no Piratas hoje, tem muito mais lancha de charter do que lancha de próprio veranista e de morador. Vocês sabiam disso? Que não pagam nada, não recolhe nada. Muitas delas o patrão nem sabe que o marinheiro está alugando, que eu já vi ali, eu tenho loja ali dentro, eu sei como é que funciona, do patrão chegar, cadê minha lancha? Ah, não, o marinheiro saiu, não, que eu fui testar o motor, o cara estava alugando a lancha do cara, ganhando dinheiro com a lancha do cara, o cara nem imagina. Se nós não botarmos um freio nisso agora, porque eu já conversei com eles também, com o setor também, vai ter que legalizar o charter, amigo. E o Ulisses, quando estava na Turizangra, deu uma ideia muito importante, anota. Eu acho que o Ulisses pode falar sobre isso, coloca a nota. Ah, é meia. Não, ele vai tirar a nota na hora que a Turizangra parar a embarcação, cadê a nota? Nota do serviço, amigo. Aí será que o patrão vai querer tirar a nota? Vai tirar a nota em nome de quem? Do marinheiro? Tem que tirar a nota. Para tirar a nota, ele tem que ter o alvará. Aí ele não disputa com preço menor que o teu. Pode usar, vai usar? O Nelson quer falar. Só para não perder o raciocínio. Não, pode continuar aí. Vai. Seu Charles, então, o que acontece? Dentro do que o senhor falou aí, a gente tem um grande problema. Lá no Abraão, o cara tem um dinheirinho sobrando, ele trabalha em outra coisa, e aí ele vê a gente trabalhando diariamente, e aí ele vai falar o seguinte, cara, vou botar um barquinho aqui para ganhar um dinheirinho. E então, isso é recorrente, isso aí vem desde sempre acontecendo. Pô, cara, vou botar um barquinho só para sair com a minha família de vez em quando. Daqui a pouco, enfim, isso não é de ontem, isso já vem há muito tempo acontecendo, e aí, por conta da gente não ter essa conversa que a gente está tendo, até conversa, mas não ter ação, a gente está hoje pagando por conta disso. E como é que tira o cara agora? Por quê? O cara no dia ganha R$ 1.500 aí, e ele é salariado 30 dias, ele ganhava 1.200, então é muito mais fácil ficar na ilegalidade, fazendo um passeio de vez em quando, então a gente paga a penitência por isso, por conta de lojas, por conta de contador, enfim, vários custos que a gente tem e que eles não têm e acaba ficando nessa ilegalidade e a gente acaba pagando caro por isso. Então é uma coisa, só para entrar dentro desse gancho que o senhor estava falando, que a gente passa por isso. Não que os outros não tenham que trabalhar, né? Mas não é justo. É atrapalhar a vida de ninguém. A gente só quer que a coisa seja ordenada dentro do mínimo de regras possíveis que tem que ser respeitadas. Porque senão a gente acaba com a comissão de turismo
e deixa do jeito que está. E aí, cada um vai cuidar inclusive, do seu, que não pode ser feito assim. Sim, mas o problema é esse, que isso é normal. É normal. Nós conseguimos N coisas lá, inclusive da raia do Taxi Boat que não tinha, foi por aqui da comissão que se resolveu. Foi ou não foi, Wagner? Está aqui a Turizanga, essa mesma reunião que eu tive com vocês foi essa. Mas eles não conseguiram entender o negócio do motor de 40, amigo. E foram procurar um monte de gente, foram procurar outros vereadores aqui da casa, achando que de repente poderia resolver. Não por aqui que vou resolver, vou dar um jeitinho por ali. Não é um parecer da Turizangra, não é do Seabra, não. O parecer veio do MP, pela quantidade, e hoje todo mundo aqui sabe como é que funciona, o engenheiro bota aquilo que você pedir, amigo. Se você chegar com uma lancha lá, de 3 metros, falar, bota 15 passageiros, o engenheiro vai assinar 15 passageiros. Vai botar lá 15 passageiros, motor de 20, e pode legalizar na capitania. Só que a capitania agora está fazendo vistoria. E quando está fazendo o teste de frutabilidade lá, eu estou tirando para um problema agora, com uma pessoa ligada aqui. Foi fazer uma troca de motor, só que a capitania já pegou o pulo do gato, do gancho que todo mundo fazia, que ninguém aqui é bobo. Engana por um tempo. E foi lá, viu? Ó, não dá, tem que tirar 2 bancos aqui que você não consegue pilotar e ter acesso para poder parar, jogar a âncora, ir à frente, que não tem como passar, não tem espaço. Reduz a capacidade para tanto. Melhor do que Tá fazer, entendendo? errar, voltar atrás e consertar, Ulisses, é não fazer nada. Eu prefiro fazer alguma coisa, chegar ali na frente, vereador, prefeitura, vamos dar uma recuada porque isso aqui não deu certo, vamos conversar de novo, vamos reajustar, sim, corrigir os rumos, do que não fazer nada e ficar na omissão. Boa tarde a todos, meu nome é Nelson Ilha. Gente, vamos lá por parte. A raia é uma necessidade para ontem, né? Esse pedido da raia para botar os taxi boats e as lanchas. O flutuante na ponta do cais, Fagner, ele não vai resolver, eu concordo com você, mas ele vai ajudar muito, porque não vamos ficar 100% destinado à praia. O flutuante vai ajudar nos 2 termos. Quero deixar claro, mas muito claro aqui, que tudo isso hoje que acontece no Abraão, a culpa é nossa, junto com a prefeitura. É a primeira vez que eu vejo uma comissão de turismo, nesses 25 anos que eu moro na Ilha Grande. Não tinha? Tinha? Nunca existiu, ninguém nunca olhou. Agora nós estamos engateando para um novo processo. É uma criança nova que está nascendo. Eu falo muito com o Charles nas redes sociais e eu falo o seguinte, é daqui para frente. Vai haver erros? Vai haver erros. A vida é feita de certos e erros. Só que temos que tentar e colaborar. E o que o Charles acabou de falar, não deu certo, gente, a gente dá uma recuada, não deu certo, vamos fazer diferente. É isso. Tá? Os taxi boats estão perdidos. Eu sou da classe, todo mundo aqui sabe. Estão perdidos. E claro que a culpa é única e exclusiva hoje do poder público, que tem que cobrar. Tem que chegar lá, como falou, de fiscalização, que a prefeitura não tem braço. Você sabe disso, para cobrar. Ela não pode estar em 10, ela não tem condições de estar em 5 lugares no final de semana de feriado ao mesmo tempo. Aí ela escolhe um lugar. O papagaio é um problema. É o papagaio da van, é o papagaio do ônibus, é o papagaio do taxi boat. Ó, tem loja, tem loja, tem loja e tem loja. Eu já tive, eu não tenho mais. Mas eu não tenho papagaio na rua. Tem um papagaio meu no meu baixo na rua? Você já me viu alguém? Eu não tenho. Eu não tenho. Eu trabalho por uma agência do amigo. Atrapalha o empresário, como ele falou, é caro os aluguéis. Pô, pessoa, você aqui na sua loja aqui e o cara te vendendo aqui na tua frente a 1 metro. E você tem que engolir isso. Isso dói. Então a gente tem que ter algum mecanismo, Charles e vereador Dudu, de resolver esse problema. Entendeu, meu amigo? Isso tem que ser resolvido. Dá pena. Porque eu sei quanto custa um aluguel. Eu sei quanto custa uma lojinha, o funcionário, luz, internet. A gente sabe com impostos. Então tem que arrumar um mecanismo. Ele falou agora sobre a nota, que eu acho uma coisa muito legal, com a ideia dele aqui. É até bom você falar sobre isso. Então, mas lembrando, chegamos onde chegamos, a gente aqui do Abraão, por culpa nossa. Não tivemos união. Nunca. Quando juntava, se separa, porque um não gosta do Nelson. Nem escutou a história, mas não gosta, não quero saber. E hoje estamos pagando um preço. A culpa é nossa. Só para deixar claro. Passar para o Ulisses acrescentar,
você colocou uma coisa muito importante que o Charles veio falar comigo aqui agora no Pé do Ouvido. Por isso que eu falo que é momento único, Wagner, Bida, Neto, eu acho que esse é momento único nosso, porque a comissão de turismo dessa cidade, da nossa cidade aqui, foi briga nossa. Porque era tudo junto, nós resolvemos aqui brigar, aqui Charles, Edinho, foi uma briga interna, intensa, para a gente ter hoje a comissão de turismo. E eu, para tornar ela do jeito que é, uma cidade que nunca teve a visão. E algumas coisas nós já conseguimos junto com a prefeitura, junto com a Turizangra, inclusive a Rádio Taxi Boat, a legalidade de buscar um ponto lá que eu tenho certeza que tem que ter, a gente tem que conseguir uma maneira para isso, Charles, em todos os locais, inclusive no centro da cidade, porque vira aquele mesmo problema. No final, a imagem da cidade ruim vai para a Turizangra, vai para a rede social, vai para o Facebook. Não, um papagaio me abordou no centro da cidade ou no Abraão, me vendeu um passeio X, quando chegou lá o cara correu com a lancha, machucou minha filha, e quando eu voltei eu não tinha onde reclamar. A embarcação enguiçou, o cara não quis devolver o dinheiro, acabou a gasolina. Acontece qualquer coisa, que todo mundo aqui tem uma rabeta que quebra, uma vela que solta, qualquer coisa. E vai reclamar onde? Você pode ver que se tiver um acidente, não interrompendo, em Paraty ou em Mangaratiba, ninguém fala que é Paraty, Mangaratiba. O acidente na Ilha Grande afundou uma embarcação que foi na Ilha Grande e foi lá em Mamanguá, foi lá em Conceição, foi lá em Mangaratiba, lá foi tudo, é Ilha Grande, é Angra. E isso quem vive do negócio é ruim. Quem depende da imagem, que a gente vende um sonho e vende uma imagem. Teve um acidente, teve qualquer tipo de problema, é ruim. Eu acho que a nossa união nessa direção é importantíssimo. Senão vocês puxam para o lado, o poder público puxa para o outro, o executivo para um lado, o legislativo para o outro, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum. Acho que é momento de deixar a política do lado e trazer a solução. Que seja bom para o destino, que seja bom para os empresários da cidade. Essa semana mesmo tem um representante lá que é o Bira, quero até mandar um abraço aqui para ele, do pessoal que faz o charter, que eu já chamei eles. Amigo, a gente precisa sentar com vocês. Vocês precisam vir na comissão para poder entender, porque a hora que sai, pô, isso está ruim, pô, o vereador é ruim, tá vendo? Para isso que foi o vereador, não é isso. A gente quer ouvir vocês, mas se vocês não quiserem fazer parte com a gente, não tem problema, a lei vai ser feita, a regra vai ser feita, e essa nova lei do ordenamento náutico vai estar falando da modalidade charter, que ela prejudica direto o empresário, ela é até às vezes pior do que o próprio papagaio, porque ele oferece um local para o cara com chuveiro de água quente, tomar banho, estacionamento gratuito e imposto zero. Na hora que o cais quebra, alguém tem que consertar. Na hora que a poita arrebenta, tem que mandar alguém lá para consertar. E onde é que se recolhe? Passa a palavra para a polícia, por favor. Representando o convention da cidade. Boa tarde a todos. Grata surpresa, Dudu, quando você me ligou. Disse que ia ter uma discussão sobre isso na Câmara hoje, né, pela Comissão de Turismo. Muito importante. A gente precisa falar mais sobre turismo na nossa cidade. Quem aqui já não teve ideia de ter um canal de YouTube falando sobre turismo, pelo menos uma vez a cada 15 dias, para poder a gente botar esse assunto em pauta, fazer a população, trazer a população para o nosso lado. A população, historicamente, tem um distanciamento muito grande do turismo, porque não enxerga aquilo como uma atividade bacana para a cidade, né? O pai não ensina isso para o filho não vê aquilo na escola, o filho não tem uma interação de trabalho com aquilo na rua e não enxerga o turismo. Ele sabe de estaleiro, ele sabe de eletronuclear, ele sabe do comércio, ele sabe da prefeitura, que é um grande empregador, mas ele não sabe do turismo. Hoje começou a se falar de turismo. O Valente falou que de 2019 sim, teve aquele seminário lá no Meliá, no antigo Meliá, que foi muito proveitoso até no governo do Tuca. O Tuca foi um cara que mitigou isso, de certa forma, de maneira ativa. A Turizangra era outra Turizangra nessa época, outra Turizangra, né? A gente, enquanto autarquia, né? E aí eu me coloco parte, porque eu sou cidadão dessa cidade,
A gente regrediu muito, Charles. Muito, enquanto Turizanga. Se você olhar o histórico da Turizanga desde a época do Vinícius, que foi secretário de governo, a Turizanga se enfraqueceu, se esvaziou. E aí eu coloquei aqui num dos pontos que eu tenho para falar, é falta de vontade política. Falta de vontade política. Então, a gente precisa que os nossos governantes entendam, né, e isso aqui não é caça às bruxas, isso aqui não é buscar culpado, eu não sou culpado, o Seabra não é culpado, o Dudu não é culpado, os empresários não são culpados. Ninguém é culpado. A gente está aqui para buscar solução. Apontar o erro é mole. Aquilo ali está errado. Tá, mas você levantou da sua cadeira para fazer alguma coisa, para buscar a solução? Não. Então, meu amigo, vai continuar errado. A gente sempre falou isso no convênio, né, Dudu? Tem um ditado chulo, né, que a gente até usava, que o empresário só se mexe quando a água começa a molhar a bunda. Aí o pousadeiro lá de não sei das contas fala assim, não, mas tem essa taxa. Tem, a gente está tentando te chamar para discussão, tem 1 ano que você não vem. Então agora você está falando que é ruim essa taxa, está tentando... Está me ligando para buscar uma solução. Pô, você não participou de nenhuma discussão, nenhum grupo de trabalho você quis participar. Então, é muito importante, o Charles, e aí eu coloco como contribuição de se montar nessa comissão, essa comissão de turismo, puxar, né, o grupo de trabalho é um negócio que arrepia muita gente, mas puxar um grupo de trabalho multidisciplinar, envolvendo executivo, envolvendo legislativo, envolvendo procuradoria, envolvendo fazenda. Né? Quem já frequentou a Lapa no Rio de Janeiro, e antigamente vai hoje, se espanta, mas tem lá o Lapa Segura. Né? Tem lá, as pessoas conseguem transitar, o turista consegue estar lá numa quarta-feira à noite com seu relógio, com seu cordão e anda na Lapa hoje. Antigamente não andava. Né? E isso quem fez? Foi a ideia de alguém que começou a batalhar, começou a apresentar a solução e hoje está lá. Então, tudo tem solução. Mas a gente precisa buscar mercado, parte técnica, parte burocrática, que é a legislativa, parte executiva para a discussão. Hoje, a gente chegou a um ponto drástico de uma taxa que pegou todo mundo de surpresa, porque a gente não fez o dever de casa. Todo mundo cruzou o braço e falou assim, a taxa vai ser R$200 para sempre, fulano deu um jeitinho, né, Cláudio? Fez estacionamento, fez não sei o quê. E aí chegou um dia que dá uma M. E aí fala, o governo... Aí começa a caça às bruxas. O governo é culpado, a Turizanga é culpada, o fulano é não sei das quantas. Peraí, calma. O que foi discutido? Cadê a ata das reuniões propositivas? O que você propôs? Não propus nada. Não vai funcionar. Sem propor nada, não vai funcionar. Não, mas isso aí, Ulisses, a gente já tentou, não deu certo. Sempre foi assim, o sempre foi assim também, esquece, é uma frase de fracasso. Sempre foi assim, nunca vai ser diferente. Então, há quanto tempo que a gente escuta os empresários do Abraão de lancha falando sobre essa raia? A gente tem que buscar um entendimento sobre isso, né? Essa comissão tem que buscar um entendimento sobre isso. O sistema de atracação, nós já fizemos reuniões com um representante que é lá de Paraty, inclusive, que representa uma empresa francesa de um sistema de atracação do flutuante. Ele já precificou isso, já teve na Turizanga, o Vaguinho lembra. É possível fazer, mas tem que ter vontade de fazer. Não custa milhões de dólares. Custa um dinheiro viável que a prefeitura consegue viabilizar desde que envide esforços para isso. Não pode ficar falando que não dá para fazer, dá para fazer sim. A questão do cadastro. O cadastro já se propôs, a gente participou de uma reunião em Brasília há 2 anos atrás, e esse assunto voltou com o Thomas Weber, lá de Búzios, esse ano agora. Inclusive, ele me ligou esse ano umas 3 vezes, dizendo que o cadastro está disposto a passar a parte legal para o município, para os municípios. Isso já está lá, já tem case lá funcionando. Já tem cidade no Brasil onde o município é o responsável pelo cadastro. Não é o cadastro, não é o federal. Você não precisa buscar um órgão federal. O município tem a gestão disso. Então, a gente buscar, a gente tem os... a gente tem os contatos para isso. A gente já teve em Brasília reunião sobre isso, com Cabo Frio, com Búzios, com Arraial.
Então a gente precisa... 2 anos atrás. Dudu lembra disso, tem 2 anos isso. Esse negócio também não andou. Então, assim, mas por que não andou? Por falta de vontade de um ou de outro e por falta de discussão. Existe muita iniciativa e pouca terminativa. Iniciativa um monte de gente tem, mas a gente precisa de uma coisa cíclica. A coisa não pode parar, entendeu? Tem que ser essa reunião agora, a gente já tem que sair com uma ata, com uma outra reunião marcada, e isso tem que ir acontecendo, não pode parar nunca. Né? Para mim foi frustrante quando eu tive uma reunião com o comandante Jacques e falei para ele, olha, a questão do esporte recreio está atrapalhando muito os empresários. Então, isso pode? Eu falei para ele, eu tenho um amigo que tem uma lancha esporte recreio, ele pode alugar a lancha dele? Aí o comandante Jacques olhou para mim e falou assim, o que te impede de alugar o seu carro? Aí eu não esperava essa resposta dele. Mas eu respeitei a resposta dele e eu entendi naquele momento que o dever de casa estava com o município. Está com o legislativo, está com a fazenda, está com o executivo, em tentar proibir ou tentar regularizar. Por que um amigo meu pode ter uma lancha, pode alugar e não tem que pagar, não tem que ter as mesmas obrigações que eu? Ele pode alugar sim. Agora ele tem que ter a mesma obrigação que eu. É muito fácil. Né? Hoje, se você falar em GFIP, que é a guia que recolhe os funcionários, se você juntar 10, 11 não sabe o que é. É porque não tem funcionário. Não sabe porque não tem funcionário. Aí é fácil alugar uma lancha sem funcionário. Então, assim, não estamos contribuindo para empregabilidade no município, para a geração de impostos. Então, a gente, quando aponta o dedo, a gente tem que saber que aquele dedo tem um outro voltado para a gente, né? Ah, você não paga imposto, mas você paga? Você não emprega, mas você emprega? Então, você, para falar, tem que fazer o seu dever de casa. Ninguém é perfeito, todos nós temos erros, temos acertos, mas a gente precisa procurar evoluir enquanto empresário da cidade para poder contribuir para a cidade. Aquilo que o Dudu falou, que o Vaguinho fala. Ah, mas o fulano passa com o Uber lá e pega... Eu já vi várias vezes, o telefone já tocou vídeo aparecendo de pessoas transbordando alimentos e bebidas que não pode no município, que está na lei, para um carro para poder trazer para uma embarcação. Aquela pessoa, aquele cliente está errado, mas o dono da embarcação também está errado. Na minha embarcação não faz. João, me desculpe, mas esse alimento e bebida não vai entrar no meu barco, não. Eu poderia até, de repente, comprar para você com uma taxa num mercado local e colocar dentro do meu barco. Agora, você está infringindo uma lei municipal. E eu não posso infringir uma lei municipal porque a gente vai corroborar com uma coisa ilegal. E aí aquilo volta para a gente depois no futuro. Toda vez que a gente colabora com uma coisa ilegal, aquilo volta para a gente no futuro. É assim. É clássico. Né? Você ensina o seu filho a pegar um fandangos hoje no mercado, amanhã ele está roubando pessoas na rua. Está furtando pessoas na rua. Né? Então, quando ele pegar o fandango, você tem que dar um tapa na mão dele e falar assim, isso está errado, isso não pode. Para ele aprender que aquilo está errado, desde pequeno. Então, a gente vê muita coisa errada acontecendo, mas é cultural, porque as pessoas são ignorantes, as pessoas não sabem que aquilo no futuro vai voltar para eles, e a gente vive numa sociedade de terceiro mundo sem evolução. Né? Os especialistas brincam que a cada 20 anos você tem uma evolução natural na sociedade. A gente já viveu. Né? A gente vem vivendo evoluções, mas a gente vê coisas aí que você fala, gente, não é possível que isso aconteça no século XXI. Então, voltando para o assunto, essa questão do charter, tem que ter um entendimento municipal que proíba, não pode ser diferente. A questão do cadastro, vamos municipalizar ele. Vamos municipalizar e fazer a gente o dever de casa. Olha, você tem cadastro lá na Turizangra, no órgão lá. A questão da modelagem da Turizangra, né, do governo, de ter a superintendência da Ilha Grande, não deu certo. O modelo está errado. O maior polo turístico da Ilha Grande está no Abraão. Então, a superintendência de turismo da cidade, ou a sucursal da Turizangra, ou qualquer outro tipo de nome que a gente queira dar, tem que estar no Abraão. Tem que estar.
Porque a pessoa, quando o empresário do Abraão, não é que ele não possa vir na Turizanga da cidade. Pode, mas ele tem um apoio lá. Ele tem um apoio lá para ele chegar lá e falar assim, olha só, não está funcionando, a gente precisa da raia ali, a gente precisa do cais ali, o papagaio está aqui, vamos ali na rua. O cara tem que estar lá. Claro, Ulisses. Aí você continua. Eu fui visitar a Ilha Grande com o Cazu. Não dá. É melhor não ter, né? Porque o cara vai fiscalizar as outras praias com o barco dele. Aí eu estava tentando criar um fundo, Nelson, assim. Porque você viaja muito assim na cabeça e quer fazer tudo para aquilo acontecer. Então eu pensei o seguinte, o IPTU da ilha fica na ilha. O ISS da ilha fica na ilha. Esse é o justo. Cria uma secretaria não executiva, secretaria mesmo, da Ilha Grande, com o orçamento. Só que não posso. Aí um amigo meu que é da AGU falou, Charles, não viaja não, porque imposto não pode vincular. Entrou o imposto, é para o caixa central da prefeitura. Ou seja, alguma coisa da ilha vem para cá, como daqui vai para lá. Mas a minha intenção era que a Ilha Grande tivesse um orçamento. Tudo é muito difícil. Esses dias eu recebi uma listinha do encarregado lá, vereador Fiotti. Porra, está faltando 12 sacos de cimento e 3 metros de areia e brita. Não pode, Nelson, para fazer uma situação em Araçatiba. A própria Secretaria da Ilha Grande, esses problemas ela tinha que resolver. Só que, infelizmente, não tem. E isso é uma coisa realmente, desculpa te interromper, mas a Ilha Grande, realmente, a administração da Ilha Grande tinha que ser mais autônoma, com certeza, mas que alguém que realmente conhecesse os problemas da ilha e conseguisse resolver. Agora, o vereador Charles, para mim, a conta é muito simples. Quem paga essa conta é o turista. Sim, claro. Eu estava em Balneário de Camboriú, ano passado, novembro do ano passado, com a minha família, e quis conhecer Bombinhas, que é uma praia que fica ali perto. Uhum. Não conhecia. Falei, vamos lá. Peguei a família, peguei um aplicativo. Quando eu entrei no aplicativo, o rapaz falou assim, sabe da taxa lá de Bombinhas? Eu falei, taxa? Ele falou, tem uma taxa de acesso. O carro paga R$30 para entrar. Eu falei, para ir na praia? Ele falou, para ir na praia. Eu falei, tá bom, vamos lá. Ele falou, só quer colocar no aplicativo já? Ele tinha essa facilidade. Ou só pode parar lá no portal e pagar no dinheiro. Chegamos lá, pertinho, 40 minutos, tinha um portal bonito. Recebi um folheto com explicação do que podia e que não podia. Me desejando boas-vindas, pessoal lá, uniformizada, falando das regras. Chegamos lá, parecia um campo de guerra. O lugar estava em transformação, cheio de obra para tudo quanto é lado. Eu falei, eu quero voltar aqui ano que vem, porque isso aqui vai estar um brinco. Mas tem taxa. Quem paga a conta? Eu que fui lá. Poder público não. Quem paga sou eu. Então, é usar a tecnologia, usar a tecnologia a nosso favor. Nós estamos numa era tecnológica. Então, a placa do carro pode ser muito bem fotografada e o carro pode ser multado se ele não pagar a taxa. A gente já está nessa era, já estamos nessa... Pode falar. Corroborando o que você falou, eu estou com uma viagem marcada e quarta-feira, agora após feriado, eu estou indo, né? E eu vou até Noronha, tá? Para chegar em Noronha, para a galera entender, para chegar em Noronha agora, eu estou fazendo um cadastro, tá? Eu vou ficar 7 dias em Noronha. R$580 para ficar os 7 dias de estadia. Não estou falando de pousada, não estou falando de passeio, não. Estou falando minha estadia em Noronha. Exatamente. São R$ 79,80 por dia. Tá de 500, exatamente. Quanto mais tempo você eu sei que para os 7 dias ficou por R$580. Eu estou me cadastrando aqui pela internet, tá? E não só isso. A necessidade de um PCR para eu entrar em Noronha. Para você ver a preocupação com um lugar em uma ilha, que não chega a ser o nosso devido à facilidade que é chegar na Ilha Grande. Hoje, por vários pontos, você chega na Ilha Grande por ser uma ilha próxima, mas você vê que dificultam, mas é pago para você fazer as coisas. E esse dinheiro é voltado para Noronha. E hoje, por isso, eles estão lá em cima na questão de turismo e a gente aqui embaixo passando esses perrengues
né? Devido a não estar vindo, a gente não tem que estar pagando essa conta. Hoje a gente está transferindo a conta que as pessoas deveriam pagar, vindo usufruir do que nós temos e pagando a gente do nosso bolso. Essa é a realidade. E as pessoas pagam. Gentileza, o gancho deles dois. Nós tínhamos conversado ano passado sobre a questão de novo, do cais. Falamos também sobre a questão do navio. E o que a gente estava sugerindo? Para a gente tentar justamente ter isso aí que o senhor falou, para evitar aquele problema de pedir 3 sacos de cimento, 10 tijolos, qualquer coisa que seja feita pelo poder público, existe uma solicitação, né? E aí demora, uma coisa que poderia ser em um dia, demora uma semana, 10 dias ou 15. Eles estavam conversando e algum deles aí deram a ideia de nós cobrarmos uma taxa do turista de mais ou menos R$5, né? Foi mais ou menos isso? E, tipo assim, a gente vai fazer um embarque. O pessoal da capitania já sabe, nós tivemos um cais em frente ao cruzeiro. Se eu não me engano, 8 anos atrás, eu não me recordo. Quando estava tendo obra no cais principal, colocaram um fixo na areia ali e um flutuante. Ele ficou durante muito tempo, enquanto estava tendo a obra do cais. Então, eu acho que se vocês quiserem mesmo, né, vocês agora estão com vontade, tem uma comissão de turismo, eu acho que agora conseguem andar, porque tem pessoas interessadas dentro do métier. Diferentemente, né, antes não tinha, porque o cara não ganhava com isso, não era interessante, não vivia disso. Você hoje é vereador, está vereador, né, não é vereador, amanhã você vai estar voltando para o seu negócio, todos vocês aí. Enfim, então a gente estava com aquela ideia de fazer a cobrança dos R$5. A gente questionava por que o dinheiro do navio não vai para o Abraão, já que eles usam o Abraão. Não temos um banheiro, não temos nenhuma estrutura para atender o turismo. Então, por que a gente não consegue fazer essa situação aí da cobrança dos R$5, ou que seja, para que o dinheiro fique para o Abraão, para a melhoria do Abraão, sem ter muito alarde, né, sem ter que pedir muita coisa para os outros, e aí cobraria do turista diretamente. Então, acho que seria uma coisa que a gente poderia estar tentando ver. Isso a gente falou ano passado e depois a gente não deu mais sequência, né? De repente, eles podem complementar isso aí. Por que não deu sequência nessa situação aí? Pegando um gancho antes do Bida começar a falar ali, o mais importante disso tudo que o Ulisses está colocando, você sabe por que o poder público não olha para o turismo? Porque não tem arrecadação. O problema é que ele acha que vai abrir uma agência e vai fechar de noite. A gente sabe como funciona aqui, ninguém vai tampar o sol com a peneira, que eu sou um cara transparente. Não importa quem vai se aborrecer, quem não vai gostar, eu sou transparente. A prefeitura não vê o turismo com uma taxa de arrecadação. O maior recolhedor de ISS do município hoje se chama Hotel Vila Galé. Mentira? Por quê? Entrou ali, ele tira a nota. Então, no turismo hoje, o maior arrecadação que tem hoje do turismo é só Vila Galé. Se você pegar o mapa, vai na fazenda, o Ulisses sabe do que eu estou te falando, que nós tivemos reunião disso quando ele estava na Turizangra. Quanto que recolhe o Abraão, vocês vão falar, Dudu, é mentira. Mas não é mentira não, amigo. Com a quantidade de quarto que tem, com a quantidade de embarcação que tem, com a quantidade de agência que tem, com a quantidade de restaurante que tem a Ilha Grande, se você ver a arrecadação da Ilha Grande, você vai falar assim, pô, é mentira, Dudu. É mentira. Você tira para o Japariz. Japariz, no final de semana, baixo, não passa menos de 4 mil. Alto, 12 mil. Baixo, chovendo. Não passa sexta, sábado, domingo, menos de 4 mil. Eu sei porque eu tenho todo esse número. Aí você vai na receita... Você está entendendo? Se não mudar a cabeça do empresário para isso, vai na dor. Hoje, a comissão de turismo, a prefeitura, todo mundo está querendo fazer no amor. Vamos resolver. Na hora que for a dor, vai ser a história da taxa de turismo do ônibus. Igualzinho, não vai ser diferente. Pô, a agência do amigo meu tomou uma multa de 35 mil e fecharam. Pô, o cara estava trabalhando com táxi boat, tomou uma multa de 45 mil, tá sabendo? E o barco já tem hoje lugar para apreender, já tem depósito para levar. Está se estruturando. A prefeitura está se estruturando. Cara, quanto? 40 mil, mas o barco custa 30, mas ele tomou uma multa de 40. Por quê?
porque a gente quer fazer uma maneira que fique bom para todo mundo. Eu posso trabalhar assim, eu vou trabalhar dessa maneira, amigo. Não adianta ficar apontando um para o outro. Ah, mas o fulano ali não tem. Ah, não, mas o Beltrano também não tirou. A conta vai chegar. Não adianta que ele está achando que não vai chegar. Vai. Hoje aqui na Estação Santa Luzia, porque eu estava te falando, é importante de ter um fundo, e eu falo isso para Mangaratiba. Eu tive com o secretário de Mangaratiba lá, o Malboro, a gente vai criar agora Conselho Municipal de Turismo, vai ser criado agora com a ajuda do Convênio, com a Prefeitura. O Vaguinho participou da reunião lá com a gente no Congresso, com a Amanda, muito importante para o município, porque tem dinheiro, amigo. Tem dinheiro que ninguém pega. Existe hoje, que é o dinheiro dinheiro perdido, fundo perdido, milhões para ser investido, que ninguém vai lá buscar o dinheiro, Charles. E essa reunião que nós tivemos lá, o Vaguinho participou, a Amanda participou, o Marco participou. A gente vai montar o Conselho de Turismo aqui, pegando Mangaratiba, Itaguaí, Paraty e Angra, são os 4 municípios, tem um valor alto. Mas a gente precisa entender que tem que estar legalizado. O município precisa, vamos fazer o CAIS, vamos, mas cadê o dinheiro? Eu vou investir 500 mil, 500 mil para fazer um CAIS. Quanto é que vai recolher lá? Zero. Hoje o investidor não vem para Angra, muitos investidores não vêm para Angra porque não tem segurança jurídica para investir. Isso aí. Ele tem grana e tem vontade de investir, mas ele não tem segurança jurídica. Não tem, por quê? Ele fala, até uma empresa grande queira vir para cá. Entendeu? É isso aí. Uma empresa grande para cá, a gente tira pelo teleférico. O Ulisses participou disso aqui lá atrás. Tudo pronto, mas vai fazer o empresário. Pô, vou investir nada. O cara fica com medo. Tem da Mata Atlântica, está pronto para vir um empresário investir, mas o cara fica com medo. Quando o cara vem aqui com o jurídico dele, pede arrecadação do turismo da cidade, o cara tem medo de investir. E é justamente a robustez do negócio que te dá ferramenta para você cobrar. Todo mundo sabe assim, Nelson. Porra, o turismo emprega direto e indiretamente 20 mil pessoas em Angra. Mostra. Não tem. Vai no CAGED, não tem. Não tem. Vai a arrecadação pelo CNAE, não tem. E aí a gente fica naquela, não, mas a gente sabe, porque na minha família tem 2, na família do outro tem 1, a gente sabe, todo mundo mexe, mas não está registrado. E aí a gente começa a perder. Porque, na verdade, eu até anotei aqui, ó, dá vergonha, porque qual cidade que tem o título que Angra tem, Nelson? Porque Angra, Paraty, pouquíssimas aí, e a gente fica assim, poxa, mas lá é tão legal, pô, Gramado é tão organizado, porra, bonito. Bonito é aqui, cara. Só que a gente, infelizmente, parou, travou. Você falou um negócio muito importante, negócio de grupo de zap, e agora eu estou me deparando com isso. Todo lugar que eu vou, tá sempre as mesmas pessoas. Sai do grupo, entra no outro, também a pessoa. Entra no grupo, sai no outro, tá vocês. Entra no grupo, vai no outro, tá vocês. Sabe por quê? Quando você cobra, você fez alguma coisa. Aí tá o Nelson lá brigando, um concorda, o outro discorda, tá o Dudu, tá ele, papapá, tá um menino lá de Camurim, tá aquele outro também, que é um da Escuna também, que eu tenho um respeito muito grande por ele tem umas colocações muito pertinentes. Fabiano. E fica todo mundo ali. Correndo um atrás do rabo do outro. E aí, quando você chega, não, e você? Tem reunião lá na comissão de turismo. Ah, mas não dá por quê? Não dá por quê? Não, eu tenho movimento. Não, o seu movimento começa na sexta-feira. Você mesmo falou para mim que o seu ônibus chega na sexta-feira, fica no seu. Não dá para ir. Não dá, você não discute, não apresenta. De repente você tem uma ideia que eu não tenho, pô. Tem que participar, senão fica difícil. E outra coisa, só colaborando a outra coisa que tem por trás dessa taxa aí que você está pagando lá em Noronha, é inteligência de negócio. Quem é o nosso mercado? Qual é o nossos 5 maiores mercados hoje de Angra dos Reis? Ah, é fulano de tal. Tem certeza? Que dados você tem para falar? É isso aí. A gente está achando coisas. Eu faço isso na minha empresa, mas eu queria muito que isso fosse feito na cidade. Né? Ontem mesmo, na nossa empresa, a gente fechou o relatório de setembro, a gente viu que o 4º mercado é Goiás. Eu falei, caramba, Goiás. Você está falando perfil do turista. Segmentação é isso que eu ia perguntar. Segmentação origem. Que eu ia fazer se a gente tem isso. Sabe por quê? Para captar ele. Captar lá. Claro. Mas é isso. Por trás da taxa tem a inteligência de negócio. Aí eu vou lá no mercado buscar, quem é a maior operadora daqui? A maior operadora é a Oriente. Vou lá no Oriente. Ó, tem promoção para Angra. Você está mandando 500, quero que você mande 3 mil esse mês agora. O que você precisa? Ah, preciso de tarifa, preciso disso. Né? Inteligência de negócio. É por isso que eles fazem também. Além da taxa, da inteligência de negócio.
porque a gente não tem, a gente patina. Aí a pessoa vai contra uma taxa. Vai contra o turismo, o turista bancar. Ah, não, mas falta transparência. Vamos criar transparência. Ah, falta direcionar o dinheiro para um lugar ou para o outro. Vamos montar algo robusto, né, que determine ali para onde que vai, como que vai. Tem uma que ter comissão pegando, tripartite, fiscalizando, para você ver uma situação, pegando um gancho que você está falando, Ulisses, rapidamente, duas coisas só para acrescentar aqui. Primeira, taxa. Ah, não, pode complementar. Você quer complementar depois eu falo? Pode complementar. Eu vou passar ali. Então, voltando à questão da taxa, como o Ulisses falou, a gente não vai pagar, cara. Quem vai pagar é o turista, a gente está disposto a pagar para melhorar. Só que sozinho o dono da embarcação, o empresário, não vai conseguir fazer. A gente precisa do apoio da prefeitura, entendeu? Que ela crie regra e dê apoio para a gente se regularizar, todo mundo no mesmo padrão, entendeu? E vamos pagar a taxa. Isso aí quem vai pagar não somos nós, é o turista, entendeu? Então ele já vai vir ciente que tem que pagar e vai valorizar o local. Hoje a gente está num local que, por si só, sem a gente fazer nada, ele já se vende. Né? A gente vai lá em Minas, eu viajo pouco, mas o pouco que eu fui em Minas, não tem nada lá, os caras criam lá as coisas lá. E lá só igreja, só igreja. E lá os caras cobram. Eu fui numa igreja toda suja, cheia de mendigo na porta. Paguei para entrar. Para falar que ali era de ouro. Eira e beira. Só para ouvir e beira, paga, amigo. Paga, e aqui a gente tem naturalmente, a gente não precisa fazer nada, só manter. A gente tem naturalmente os recursos para poder vender e a gente não consegue cobrar. A taxa seria importante não só para Ilha Grande, seria importante para Ilha Grande, seria importante para o centro de Angra, porque é o momento que você cria um fundo para poder pegar aqui o gancho. Taxa de turismo, foi uma pandemia, discussão, foi ou não foi, Charles? Eu fiz uma proposta da taxa de turismo, o setor não aceitou. Eu fiz a proposta. Por estar vindo a pandemia, aumentaria para R$500, e de 500 aumentaria 100 por ano, até chegar aos 900. O setor entendeu que teria que ser R$350. Aí você vai entender, uma pessoa que quer uma taxa de R$350, ela quer uma legalidade na cidade? Ela quer um turista bacana na cidade? Ela quer que o turismo desenvolva? Não adianta. Foi o que o Nelson Minha Tempo falou ali embaixo, Dudu, mas R$900 eu acho barato. Mas para aquele momento, está vindo uma pandemia, um ano todo mundo parado, tendo que subir barco, fazer manutenção. Para entrar no verão, vamos fazer um escalonamento. Mesmo assim, o turismo não entendeu que R$500 está aí R$900. Eu tiro para o Gramado, nós tivemos em Gramado, eu, Ulisses, pelo Convention lá, eles investem 20 milhões no Natal Luz. Quando o cara falou esse número, eu fiquei na minha cabeça, caramba, investimento, sabe quantos que ele arrecada? Mais de 50 milhões. Ele dobra e mais um pouco. É quase 120%. Pô, tu está falando um valor, eu fiquei numa reunião. Eles conseguem mensurar esse retorno, Charles. Para tu ver, entendeu? Como eu falei... A cada R$1 investido, volta não sei quanto. É isso aí, você fala assim, como que investe em iluminação, em luz? Em luz, Natal, luz de Gramado. Eu fui para lá com os meus filhos, fiquei esperando 2 horas o ônibus chegar para ir embora. E mesmo assim, lotado. Isso não tem nada a ver com a transparência? Tem uma transparência que isso acontece. Quando a gente fazer alguma coisa, a gente acreditar que isso vai voltar. Acho que tudo isso está envolvido com a transparência, porque às vezes a necessidade da colaboração é real, né? Mas a gente saber para onde está indo isso, de que forma isso está voltando para quem contribuiu, de que forma o dinheiro do meu cliente que está vindo de tal lugar está me ajudando em alguma coisa. Porque também muita gente, às vezes, ele se volta contra qualquer tipo de coisa que seja imposta dessa forma ou votada dessa forma, é porque, infelizmente, quando se trata de política, a gente não sabe para onde foi, é real. Cadê o dinheiro que estava aqui? A gente não sabe para onde foi. E agora estão pedindo transparência para a nota. A gente está fazendo uma indicação, um ofício agora para a Turizangra, porque estão querem a nota. A Turizangra bota lá no portal da transparência. É só você pedir comparação, porque o que entra na Secretaria de Turismo, na autarquia, que é a Turizangra, eles têm que botar lá. Entrou 15 ônibus, R$900. Eles têm que botar lá. Amigo. É só você conferir. Falar sem também entrar no portal da transparência para saber... É muito fácil. Que falar, até papagaio fala, amigo. Mas tem que estudar, né? Porque na verdade, ô Neto, só para me finalizar aqui, o tamanho do turismo de Angra dos Reis, ou o tamanho de onde o turismo de Angra pode chegar,
não é admissível a Turizangra não ter a estrutura que ela merece. Nós somos muito grandes, cara. A gente tem que levantar a régua. Parar com essa coisinha pouca. Eu queria muito ir, Nelson, em Gramado todo ano, em Miami, Orlando. Eu posso ir? Não posso. E por que eu não posso? Porque eu tenho que pagar. Então, em Angra, você também tem que pagar. É patrimônio mundial pela Unesco, pô. Você quer conhecer a Ilha Grande? Quero. Então, você junta dinheiro o ano todo e paga o que Angra merece para manter. Porque o ônus é nosso. Cuidar da Ilha Grande não é a Paraty Mangaratiba que cuida, não. É a prefeitura. E quem é a prefeitura? Somos nós, pô. Então. O que as pessoas alegam, não passando para o Nelson, para depois passar para o Vaguinho e a capitania, para querer acrescentar alguma situação, para a gente encerrar, hoje o mais importante não é a taxa. Hoje a gente só escuta o seguinte: Mangaratiba só deixa o lixo. Mangaratiba vai para Ilha Grande, só deixa o lixo. Mas eles se hospedam. Faz passeio de barco. Mas isso aparece? Não aparece. A única coisa que aparece é o lixo. É a quantidade de lixo que sai da Ilha Grande no final de semana. Para isso, cria-se a taxa. Ninguém é contra que Mangaratiba não entre em Angra. Entra em Angra, sim. Mas vocês vão pagar o quê? Vocês vão deixar o quê? Todo mundo sabe que é conta clara. A cada um passageiro que entra por Mangaratiba, a cada um que entra por Angra, entram 5 por Mangaratiba. Cada um. Se sai uma pessoa aqui da estação Santa Luzia para ir para lá, entram 5 por Mangaratiba. A conta é de 5 a 6 a mais por Mangaratiba do que por Angra. E como é que fechava essa conta? Com a taxa. Taxa ambiental. Vão cobrar uma taxa, ele pode entrar para Mangaratiba do mesmo jeito, mas vai me ajudar. Porque é o seguinte, vamos lá, português claro, o cara entrou para Mangaratiba, falo muito isso aqui no plenário. Caiu, bateu com a cabeça, teve um traumatismo craniano. Lá na Feiticeira, a lancha que vai buscar da onde? O hospital vai para onde? É tudo de Angra, amigo. Então, para Mangaratiba, a despesa foi 0 como emissor. 0. Ele não se preocupa em tirar o lixo, de mandar 5, 6 embarcações, vocês sabem que está lá, para tirar o lixo na segunda-feira, que a ilha está lotada. Aquele cara que se acidentou, a Defesa Civil daqui que buscou ele veio para o hospital da Japuíba, gastou 30, 40, 50 mil numa cirurgia, ele ficou internado, usou soro, ficou internado não sei quanto tempo, precisou fazer uma outra cirurgia, e Angra bancou, e depois o cara foi embora para a Argentina, ou foi embora para o Rio, ou foi embora para São Paulo. E Mangaratiba, 0, amigo. 0. E Mangaratiba também está com o mesmo problema das empresas que não recolhem imposto. Como é que cobra? Com a taxa. E a taxa ela é bom para os dois lados. Sabe por quê, Ulisses? A hora que o cara pagou a taxa, eu vou comparar quanto que ele tirou de nota. A empresa RRRR lá tirou uma nota de 10 mil, mas ele pagou tantas taxas de embarque para a empresa dele, que vai ter que passar por uma empresa. Opa, a conta não fecha. Se aqui está 12 e aqui está 6, os outros 6 foram para onde? A receita do município vai entender isso. Olha que interessante. Eu tenho que botar uma taxa para fazer o passeio contigo lá na Ilha Grande. Eu não consigo emitir a taxa pelo ilegal. E quem vai dar o código para o cliente é você, a sua empresa. Então, o ilegal não consegue ter o código que você tem, porque aquele código é randômico. Até na hospedagem, aquela que tu botou na hospedagem também, Ulisses. Da hospedagem. Para ele entrar também na Ilha Grande tem que ter uma hospedagem. A hospedagem está ilegal, que é um hostel que nunca tirou o alvará. Ele não vai conseguir o código. Eu vou pedir do amigo, mas teu amigo só tem 5 quartos. 5 quartos dele está lotado. A gente já teve... Vocês não têm noção de quanto que a gente já avançou de janeiro para cá. Então, até o Ulisses participou de várias reuniões sobre isso. Então, assim, a tecnologia está aí, a gente tem que usar a nosso favor, para poder ordenar a nossa casa. Não é para punir o Nelson, não. Não, é para ordenar. Para o Nelson ganhar mais dinheiro. Porque aí o cara do Taxi Boat, que é ilegal, que não paga nada, falou assim, pô, mas eu não consigo emitir a taxa para o meu cliente. O Nelson consegue, ele vai comprar com o Nelson. Acabou. Mas o Nelson vai pagar imposto, vai pagar imposto. Fala no microfone para gravar aí. Essa questão da taxa, eu participei da reunião no CEA, em 2019, se não me engano, levei até o vereador Zé Augusto e o Dedé trabalhar com ele. Foi uma reunião até cômica,
porque ela começou e não terminou. Você estava lá? Então. Também tá. O Vili, ele é um cara que eu admiro ele na frieza que ele é, porque o mediador não sabia. A primeira pergunta que foi feita, o mediador não soube responder. Todo mundo riu. Segunda pergunta, não é bem assim, gaguejou. O Vili teve que tomar a frente da coisa. Todo mundo vaiou, todo mundo riu e a reunião não terminou. A reunião não terminou e nunca mais teve a outra. Deixando claro aqui registrado que todos nós da Ilha Grande estamos a favor de pagar a taxa. Eu sei disso. Sendo que seja justo. Justo. O que é de Mangaratiba fica em Mangaratiba, o que é do Abrão fica no Ô, Abrão, o que é de Angra Nelson, fica em Angra. isso que eu ia falar. Entendeu? Todo mundo lá quer que pague a taxa, e eu já fiz essa indicação, inclusive o Charles também, que a gente conversa muito sobre essa situação aqui, de que cada taxa vai para o seu lugar. Mangaratiba vai cobrar a taxa dele, é de Mangaratiba. A taxa que é cobrada para entrar na Ilha Grande fica na Ilha Grande, no fundo da Ilha Grande. E a da Santa Luzia, que é daqui, do embarque daqui, que vai fazer Cataguases, dentista, vai fazer outro tipo de passeio, fica aqui. Todo mundo entende isso, mas a gente precisa avançar. O que o Ulisses fala muito, a gente conversa muito nesse aspecto, é a tecnologia, ela tem que vir ao nosso favor. Porque em todo lugar funciona. Todo lugar funciona. Por que em Angra ainda não funcionou? Porque não tem vontade. Eu acho que o momento é agora. A gente, no debate, quando você fala assim, alguém que entenda um pouquinho do turismo, né? Eu sou um aprendiz no turismo, mas é bom de debater, porque a gente fez uma reunião lá atrás, muito importante para saber qual é a maneira que vai se dar um jeito. Porque hoje, quem trabalha com turismo na cidade, infelizmente, ele não quer pensar a maneira de ganhar um dinheiro, ele quer pensar a maneira de burlar a taxa. É o cúmulo do absurdo, mas primeiro final de semana da taxa, o próprio cara da conivente, eu não quero acreditar que ele esteja conivente, lá o cara da Costa Verde, entrou um ônibus com bilhete para fazer passeio de escuna, para poder não pagar a taxa. Eu não quero acreditar que um empresário vai estar conivente com isso, não quero acreditar. Mas a Turizanga conseguiu pegar, multar, foi no momento, prendeu. Eu não quero acreditar que um dono de embarcação vai pagar um Uber. Amigo, tem um jeitinho aqui, ó. Eu vou te dar o telefone do cara do Uber, tu para em Mangaratiba, ele passa a bebida para o carro, cobra R$100 e deixa aqui na estação. Eu não quero acreditar isso. Não quero acreditar. Que eu quero acreditar que ele quer mudar o turismo. Porque senão o negócio dele vai acabar, amigo. A Lagoa Azul daqui a pouco está poluída e ele não trabalha mais, ele vai fazer outra coisa da vida dele. Não vai trabalhar mais com ele. Eu não quero acreditar nisso. Mesma coisa é hospedagem. Como é que entra na Ilha Grande? Somente com uma autorização. E como é que eu tiro a autorização? Você vai entrar no site da Turizangra, vai imprimir a taxa. Quantas pessoas são? É 3 crianças, 1 adulto, 2 adultos e 4 crianças, bacana. Ah, amigo, mas eu estou entrando aqui, a tua empresa não está cadastrada. Ah, não, porque eu tive um probleminha, eu vou tentar pegar com o meu amigo. Pô, então você não vai conseguir entrar. Não entra. Entendeu? E você também determina outro problema. Ah, o morador. O morador vai ter o CPF dele cadastrado, com QR Code, certinho que ele é morador. Que aí você também não pode taxar o morador com o turista. Então, 6 meses. Não dá 6 meses. Está todo mundo legalizado, mas é isso que a gente quer. Então, já teve muitas reuniões, já avançamos bastante com isso, mas a gente precisa de todo mundo. Vaguinho, que você quer usar a palavra, depois a gente passa para o Alessandro, para a gente estar encerrando, eu vou começar. Boa tarde a todos. Meu nome é Wagner, represento aqui o nosso presidente Fernando Seabra. E deixar aqui, boa tarde, vereadores, né, presentes também. E deixar aqui claro que o Neto, no início, colocou 3 questões para poder responder, né? Primeiro, a questão da legalização. Vocês hoje utilizaram uma frase que eu uso muito no meu dia a dia, aprendi muito com o Ulisses, no início da gestão. Todo dia a dia da gente está avançando e deixar o passado para trás. A Prefeitura e a Turizanga está à disposição sempre, portas abertas, para poder estar ajudando e avançando tudo que for preciso. Nós avançamos em algumas reuniões, hoje já vocês conseguem ver no Abraão, que já consegue contemplar uma raia, os taxi boats. Quem sabe também a gente vai estar conseguindo contemplar para as lanchas, só que a gente conversou também bastante que a questão da raia, hoje, ela vem para poder desafogar uma situação até que venha a colocação possível do flutuante. Porque a gente não pode, a Prefeitura não pode estar criando diversos pontos para fiscalizar. A gente tem que minimizar e centralizar a fiscalização. Porque toda embarcação que sair para passeio, ela tem que passar pela fiscalização.
Nós temos uma lei que cobra que você tenha um cadastro na Turizangra e emita também a lista de passageiros no ato do embarque. Então, se você começa a distribuir na praia pontos para embarque, fica mais difícil ainda da prefeitura estar fiscalizando isso. A gente não tem como estar tendo braço para estar em todo ponto. Abraão é uma praia, mas a gente tem todo o município também para pensar. Então, a gente tem que discutir isso, tá, vereador? Essa questão, para a gente poder estar avançando junto. A questão da legalização, mais uma vez, coloca à disposição, tá, a Turizangra, o que for preciso. A pessoa que não está legalizada, quer ser o MEI, a prefeitura tem a sala do empreendedor, a gente pode estar indicando, pode estar indo junto. A questão do cadastro, a gente pode estar ajudando. A legalização de toda a documentação da embarcação, junto até da capitania, a gente pode estar auxiliando. Nós colocamos sempre à disposição. Tá? E mais uma coisa para colocar aqui, eu pontuei 3 coisas. É a questão da venda de rua. O sucesso, para que a gente minimize e, de uma certa forma, entre aspas, acabar com essa questão do papagaio, depende muito do empresário. O empresário tem que nos ajudar, porque a prefeitura sozinha, ela não consegue. Se você nos ajuda, ele só vende porque tem alguém que receba. A partir do momento que a gente conseguir entender isso, a gente vai avançar. E a gente coloca sempre à disposição, estamos aqui para somar, e juntos vamos avançar cada dia mais, tá bom? Muito obrigado e boa tarde. Gostaria de passar a palavra para o Alessandro da Capitania. Primeiramente, agradecer. Sempre que a gente manda um ofício, solicita aqui na Comissão de Turismo, o comandante sempre manda um representante para cá. Boa tarde a todos. Sou o Sargento Alessandro. Alguns daqui já me conhecem, né? Eu vim representar o delegado da Capitania do Esporte de Angra dos Reis, o comandante Roberto Alves. Eu sou encarregado da seção de inspeção naval da Bela Reis, né? Estou aqui com o Sargento Madeira, que também está integrando a sessão, por isso que ele está aqui presente. Acho que, voltado para a Marinha do Brasil, acredito que seja só a análise da raia que vocês comentaram, né? Comentado aqui. Vai analisar, aqui representado pelo comandante Roberto, é a segurança desse dispositivo. Lá no Abraão já existe um nado livre e as embarcações utilizam aqueles corredores laterais para fazer o embarque e desembarque dos passageiros. Pelo que está entendendo, não sei se é isso, né, se puder alguém esclarecer melhor, vai ser colocada uma nova proposta do uso lá da área, e é importante que seja estabelecido quais são os critérios, que tipo de embarcação vai ser utilizada nesse corredor, quantas embarcações vão ser permitidas a fazer a aproximação e embarcar o pessoal. Por exemplo, se tiver uma escuna, pode fazer isso, não pode? Se tiver uma escuna, vai poder uma outra embarcação lá? Aí a gente vai fazer essa análise, vai colocar os apontamentos voltados para a segurança da navegação e integridade de quem vai utilizar a área e vai dar o parecer, aí vai autorizar ou não. Mas é previsto que a prefeitura tenha autonomia para estabelecer esse critério. A prefeitura apresenta um plano de trabalho, apresenta para vocês depois dar esse parecer, né? Como vai ser utilizado o espaço do espelho d'água, como mencionado pelo senhor vereador Dudu, é um processo semelhante ao do nado livre. Nós tivemos essa reunião lá, e o muito importante da quantidade, já passei para o Bida, passei para o Neto, passei para o Fagner lá, que é a contagem pela associação. Por isso a importância de ter uma associação de lancha, eu expliquei a vocês lá atrás, naquela primeira reunião que a gente teve, para saber a quantidade de lanchas que vão parar ali. A associação comporta 30 lanchas. Então, quem vai utilizar são as 30 lanchas com aquela listagem para ter na Turizangra e para comunicar a capitania. A parte do nado livre, quem faz é a mesma situação, só que vai ter uma abertura no nado livre. Para poder, naquele local ali, eles colocam a placa, a Turizangra coloca a placa na parte da areia e a capitania autoriza aquela abertura, como tem hoje para o taxi boat. Tinha uma dúvida lá, qual se o engenheiro ou calculista, eu acho que poderia assinar, o comandante tirou também naquela nossa reunião nossa. Eu acho que as dúvidas que nós tínhamos para tirar na capitania foi tirada naquela nossa última reunião lá. Precisa só da capitania, porque primeiro o taxi boat foi resolvido, e agora apareceu a situação da lancha. O taxi boat já está demarcado, já está sendo utilizado. E agora a gente vai pedir para saber qual vai ser a maneira para a gente fazer num local para lancha. Porque aquela reunião que nós fizemos deu certo, cadastramos, fizemos, foi 1000%.
E agora eles me procuraram, se Deus quiser, a gente vai sair também vitorioso em conseguir conquistar mais esse espaço, né, Wagner? A gente vai levar para a discussão. Aproveitar rapidinho, só para aproveitar ali o gancho do Dudu, foi questionado agora essa raia da lancha, porque nós tínhamos uma promessa de um flutuante para a gente, para os taxi boats. Então, já há muito tempo a gente vem falando, comentando sobre isso. Então, hoje entrou na questão da raia, porque não apareceu flutuante, nem raia, e nem nada. Então, justamente agora que está sendo cogitada essa questão da raia aí. Pode falar. E outra coisa, Alessandro, sobre a questão daquelas duas áreas próximas ao cais que hoje tem o embarque e desembarque das lanchas, ali nada foi autorizado. Isso ali é questão mesmo de, hoje, o bom senso, até da própria Marinha do Brasil, quando chega lá e vê a deficiência que nós temos no embarque, e deixa com que a gente trabalhe ali. Tá? Mas é só uma questão de ver a deficiência que nós temos lá hoje. Essa deficiência de fazermos o embarque, todas as lanchas no mesmo lugar, que geralmente é uma escada só. Então, por isso aconteceu, e devido aos riscos que às vezes acontece de ter uma escada muito baixa, e a escada está muito alta, a lancha muito baixa, então o próprio pessoal da Marinha não pode encostar por ali, fica por ali, que vai ser mais fácil o embarque de vocês. Então, hoje, só se adequou pela deficiência. Tipo, vocês acabaram nos ajudando, a Capitania de Angra, a Marinha, acabou nos ajudando, deixando a gente encostar ali. Mas não foi nada oficial. Pode falar? Depois, se você puder me passar o item da Norman 3, sobre a questão que envolve o município. Aí, se não for possível agora, não tem problema, depois o senhor passa para o Dudu. Eu estou com ela aqui no celular também, mas eu estou procurando por pesquisa. É o item 0107. Lá na a linha Eco, né? Do número 3. Obrigado. Eu vou fazer as argumentações finais, se alguém quiser, para estar encerrando a nossa reunião e levar o dever de casa. Turizanga vai levar, eu também estou levando alguns aqui para poder a gente fazer. Quero agradecer mais uma vez aqui, Alessandro. Sempre está à disposição, tirando todas as nossas dúvidas aí. A Maria tem sido parceira nossa. Tem um convênio que está meio caminho andado. Vou até saber pela Turizanga como é que está o convênio, porque está para ser assinado com a Marinha. Qual mesmo do Rio, para dar o poder da capitania e o poder da Turizanga, está fazendo um trabalho em conjunto, que hoje cada um tem a sua parte, só que já foi assinado um convênio no Rio de Janeiro pela Prefeitura do Rio e a Marinha. Paraty estava bem adiantado, eu não sei se já assinaram, e Angra está acabando para poder... Está faltando um reajuste para estar assinando. Você tem uma informação sobre isso, Ulisses, não, desse convênio, não? Paraty já assinou e Angra está em processo. Bacana. Mas não é um trâmite ágil, não. É um trâmite moroso, mas está transcorrendo. Está transcorrendo. Até onde eu sei, está transcorrendo. Só para corroborar com a colocação final, considerações finais, eu entendo, Dudu, trabalho com turismo há 20 anos. Comecei como mensageiro de hotel. Eu entendo que a gente vai viver um momento agora, nesse verão, bastante atípico em relação ao que a gente teve de movimento. A gente vai ter muito movimento, muita procura, porque as pessoas ainda não vão viajar para fora, mas vão estar confiantes em viajar para dentro do Brasil. O turismo interno vai crescer o turismo muito. doméstico já cresceu, e agora no verão a gente vai ter uma elevação abrupta, né? Então, a gente precisa, de fato, estar preocupado com segurança, estar preocupado com ordenamento, estar preocupado com política pública que consiga gestionar um pouco isso aí, porque é uma situação atípica, a gente não viveu isso, né? E logo na sequência, a gente vai viver isso no verão de 21 para 22, ao longo de 22, e na sequência do segundo semestre de 22 para 23, é a volta do internacional. Então, a gente tem os próximos 3 anos em alta. Então, a gente precisa, de fato... reprimida muito grande. Muito grande. Então, a minha cobrança no plenário ontem, em cima da fala do vereador Charles aqui, foi essa, cobrando até a mesma líder do governo que adiante essa lei. Qual é a ideia que o Dudu tem aqui pela comissão? Converso muito isso com o Charles, a gente bate muito esse papo. É adiantar essa lei logo antes do verão, a gente tentar fazer uma audiência pública rápido,
discutir, ajusta aqui, muda aqui, porque ali vai englobar tudo, lancha, taxi boat, hotel, pousada, nota, para as pessoas tentar entender isso. Eu espero que vocês consigam levar essa mensagem para Ilha Grande. Nós temos aqui uma voz forte, que são vocês, é o Nelson, da importância, Nelson, da legalidade, as pessoas que corram atrás de se legalizar, tirar seu cadastro, tirar seu alvará, passar a tirar nota fiscal, porque vai ser cobrado, e a gente está naquele momento de educação, né? Pô, vamos fazer, meu filho, não bota a mão aí que você queima. Meu filho, não bota a mão aí que você queima. Meu filho, só que vai chegar uma forma, meu filho, não precisa botar mais a mão aqui agora não, que você está sendo multado. Então é importante você estar levando isso para Ilha Grande, que a prefeitura está fazendo esse levantamento todo. Vocês podem perceber que está toda hora sendo anotado quantos passageiros saem, quanto passageiro entra. Está sendo ali feito uma anotação geral, vocês têm observado isso. Então, acho que esse é um momento único. Que o meu maior sonho era que essa lei viesse final de novembro, para a gente conseguir fazer uns 2 finais de semana de teste, evento teste, é isso que eu quero. 15 dias de teste. Como é que é o 15 dias de teste? A lancha da fiscalização, a lancha do ordenamento da cidade, abordando as embarcações, notificando aquelas embarcações, você não tirou a nota, você está isso. E ao passar desses 15 dias, bacana, reboque aqui no cais, depósito vazio, só pegando essas embarcações e apreendendo essas embarcações, lógico, aquelas que não forem legalizadas. Que aí começa o martelo pesado. É esse o meu sonho, como representante do povo nessa casa, que isso aconteça. Faça 15 dias de teste, a lei foi aprovada, 15 dias vai ser teste, tá, pessoal? Então vamos lá, na Jurubaíba, vamos na Lagoa Azul, vamos na Praia da Feiticeira, vamos no Abrãozinho, vamos ali, passou os 15 dias, passou. A partir do dia 1º, o jogo está valendo, tá valendo. Pegou, apreendeu, multou 30, 40 mil, não sei quanto é que vai ser, que eu acho que é tudo nessa faixa, de 10 mil para cima, pegar o taxi boat lá que não tem alvará, que não tem, pegou a lancha, pegou a escuna, que não tirou a nota, ou que não fez, apreender, local, guardar, multar, e a gente tem uma nova história no turismo da cidade. Só depende da gente. Não depende de mais ninguém. Agora a gente precisa estar unido, focado na mesma direção. Quero agradecer a todos vocês que compareceram a essa reunião. Quero agradecer aqui o Neto, o Bida, o Nelson, o Ulisses representando o Convêncio, o vereador Charles, que é o meu mentor. Eu levo para ele e falo, do menos, vai menos, isso aqui não dá. É o meu mentor, é um cara que a gente está sempre debatendo, sempre discutindo. Quero agradecer aqui a capitania, quero agradecer a todos os servidores da casa que estão servindo a aguinha, café para a gente, todo o pessoal da comunicação dessa casa que está aqui fazendo a comunicação para fazer essa ata maravilhosa. Meu amigo Fiote, muito obrigado, estamos juntos sempre. Vamos deixar aqui mais uma data prevista para a próxima reunião. Só para não deixar em aberto, que aí a Turizanga vai levar algumas coisas que vai dar para fazer. A gente vê a situação do Nado Livre junto com a capitania. O flutuante, porque é uma situação que está para sair. Eu trago, vai conseguir. A capitania não vai conseguir o flutuante. Eu já trago uma resposta também, que não depende de mim, que eu não sou o executivo, mas pedir a gente vai pedir. E agora eu vou só pedir uma coisa, Fagner, para vocês ajudarem eu e o Dudu. O que a gente apresentou essa semana. Um levantamento numérico da quantidade de hostels, pousadas, hotéis e campings. Quais os negócios que atendem todos os requisitos legais? Levantamento da quantidade de mão de obra empregada nestes estabelecimentos. Para os estabelecimentos não legalizados, que seja disponibilizado um serviço em local apropriado e com servidores e técnicos das secretarias envolvidas para proporcionar orientação, interlocução com outras secretarias e órgãos para a regularização do negócio em até 365 dias a partir da comunicação oficial por parte do município. E 5, que seja concedida uma anistia a fim de que haja aceitação da proposta e inclusão do maior número de estabelecimentos, pensando no futuro. É isso que a gente quer. Sim, é só para a gente poder saber, porque aquela discussão que teve aqui do preço, Nelson, do valor, eu até parabenizei a categoria. Manifestação, Ulisses, é democrático. Algumas pessoas ultrapassaram um pouco o limite, não tem problema. A gente está como vereador, um dia serão outros, a gente sabe que cobranças virão. Mas, cara, desde o início do mandato,
eu, Dudu e outros vereadores apresentando muitas propostas boas aqui. Muitas. Eu tenho umas 6, 7, Dudu deve ter umas 15, 20. Por que a gente também não é abraçado nessa hora? Fazendo o que a gente chama de pressão positiva. Não é xingar, não é quebrar, não é humilhar. É usar o grupo que vocês têm, cada um aí deve ter 300, 400, falei assim, olha que proposta boa do vereador Dudu, olha que proposta boa do vereador Chaves, vamos cobrar. Vai chegar, Fagner, vai chegar lá, e ele vai dizer assim, pô, isso aqui, Dudu, tem que fazer, porque a categoria está vendo que é importante. Agora, se a gente vier estudar, trabalhar, escrever, protocolizar, defender na tribuna, e a categoria não vir junto com a gente, né, não dá. Foi o que aconteceu na taxa, que eu falei para vocês aqui, gente. Eu sentei várias vezes com a categoria, expliquei que R$350 não iria passar, até porque os 14 vereadores se reuniam antes aqui, entendeu que R$350, como estava chegando 60, 70 ônibus por finais de semana, não tinha mínima condições, que eu sou transparente. Você nunca vai ouvir o Dudu falar por trás, e daqui a pouco muda a minha opinião é uma só. Eu sou um cara de opinião, eu tenho minha opinião. Eu tenho minha identidade e tenho meu CPF. Chamei a categoria e expliquei. Vamos fazer uma proposta de R$500,21 e vamos pedir o aumento gradual. Saiu da parte democrática, foi para a parte política. Parte política não resolve o problema do turismo da cidade. De situação, oposição, lado A, lado B, isso não resolve o nosso problema. Que a gente tem um turismo ordenado, com um ticket médio alto, para você ter uma embarcação bacana, com estofado bacana, oferecer uma água para o turista, dar um snorkel de cortesia para o turista, porque você está com um ticket médio bom. Não vai resolver. Política é momento, é passagem. E o turismo fica para a vida toda. Então é essa a minha bandeira, vocês podem ter certeza que é isso que vou defender. Eu tenho certeza que eu não vou agradar todo mundo, não vou agradar, Ulisses, todo mundo, mas aquele que quiser ter meu apoio, ter minha força e ter a força da comissão, que são compostos de 3 vereadores, pode contar com a comissão. Que a gente vai brigar e brigar juntos pelo mesmo propósito. Eu agradeço a todos aqui, muito obrigado.